a pessoa não vai ter resultado só em questões sexuais, mas em todos os setores da vida, né? Mais disposição, mais foco, mais concentração. E o que eu quero dizer é o seguinte, que o sexo, ele sofre muitas consequências. É verdade. Porque tem o fator hormonal, sim, e a nossa especialista vai falar sobre isso. Mas tem também a questão emocional. É muito legal você estar falando sobre isso, porque a maioria das mulheres, elas acham, né, e acreditam que o sintoma do climatério, dessa transição menopausal, é somente o fogacho. Eu tive o prazer de dividir um espaço com a Suzy, e a Suzy me alertava, olha, sua alimentação, você tá inflamada, também tinha essa questão, mas com tantas mudanças ali, eu fui deixando tudo para trás. Porque você não era a sua prioridade naquele momento. Não, estava me colocando como prioridade. Exatamente. Felicidade tremenda estar aqui com vocês, mas muito feliz. Faz muito tempo que eu tenho um desejo no coração de estar com vocês aqui, de ter um programa para poder falar para tanta gente o que está dentro do meu coração, o que está dentro do nosso projeto, da nossa comunidade. E o que eu quero falar, e eu anotei aqui a primeira coisa que é muito importante, esse assunto não é só para mulheres. Ele não é especificamente para mulheres. Ele, aliás, eu digo mais, ele é mais para homem. Esse é um programa, um podcast com um monte de mulher aqui, fera aqui dentro, top. Ele é mais para homem do que para a própria mulher. Para a gente poder entender um pouco mais sobre o que se passa dentro delas, tá bom? Eu quero agradecer os nossos apoiadores e são anos de apoio. O primeiro deles é a Brado Filmes, é o Roger. Roger, eu te amo, cara. Eu te amo do fundo do meu coração, porque você me segue há anos. Você foi para a África comigo, você foi pra Amazônia, pro sertão. E a gente fez muita coisa juntos, tá bom? Se eu tô aqui hoje fazendo o que eu tô fazendo é porque você acreditou em mim desde lá de trás. Faz uma década, tá bom? Te amo, cara. Agradecer a Suzane, nutricionista que tá aqui com a gente. Agradecer a Dani Carvalho, essa cuidadora do corpo das pessoas, das mulheres. Agradecer essa Paty linda que tá aqui do meu lado. Obrigada. Terapeuta Tantra. Agradecer a Dani, que está aqui como convidada. Daniele Engler. São figuras totalmente diferentes uma das outras. Por que que a gente pensou a dedo com a ajuda da Dani? Eu falei, Dani, me ajuda. Eu queria levar pessoas diferentes, mas com estruturas de vida que a gente pudesse lá contribuir com as mulheres, com todo mundo, com os homens, que pudessem ver cada corte nosso, cada episódio, cada fala, tá bom? Vamos lá, vamos começar. A primeira coisa é entender o que nós estamos fazendo aqui. Eu pensei bem e falei, bom, eu quero entender o lado sexo da mulher. O lado sexual. Eu quero entender o que se passa dentro da cabeça de uma mulher. E principalmente de uma mulher com mais de 40 anos. De 30 para cima. O que acontece, Paty? O que acontece com a mulher quando ela chega nos 40 anos? Porque eu presenciei isso. É isso que eu ia colocar aqui. Você convivendo Fala aqui. Você convivendo com uma mulher que acabou de fazer 45 anos, você também sentiu essa necessidade, neste momento, exatamente, de ir a fundo para ver o que se passa ali com essa alteração de humor, de tudo que vem junto com a idade, com esses fatores que que vem com o climatério. Eu recentemente... isso foi, sei lá, de uns 2 anos pra cá, 3 anos, que eu comecei a ver uma diferença muito grande na mulher. E assim, eu lido a minha vida toda com mulheres. Eu venho de uma família que 90% é mulher. Eu, além de conviver
com as mulheres, eu sempre trabalhei para mulheres. Eu sempre vivi esse mundo da mulher. Então, as minhas perguntas são inúmeras. No lado sexual, o que acontece dentro? No lado técnico, o hormônio, tudo aquilo que o homem, né, essa capa nossa, essa capa de bobeira, se assim posso dizer, elas vão poder explicar um pouquinho. E na prática, o que acontece quando a mulher passa da conta e fala assim, meu, eu não aguento mais, não é a vida que eu quero pra mim, daqui pra frente eu não quero mais. Fala um pouquinho, vamos começar a falar sobre sexo, sobre comportamento, né? Sobre a mulher e o comportamento dela no sexo. Vamos escutar um pouquinho sobre o que a Paty tem a falar pra gente. Paty, seja muito bem-vinda. Obrigada. Pode falar aqui pertinho. Eu quero saber de você o que acontece quando a mulher te procura e fala, meu, eu tô com problema, eu não sinto mais prazer. O que você tem feito para ajudar essas mulheres? Então, na maioria das vezes, as mulheres que procuram nessa faixa etária, elas já estão meio que acreditam que já encontraram o prazer e que não tem muito o que de novidades a ser descobertas. Também em contrapartida tem a questão mais hormonal também, que daí tem a queda dos hormônios. A queda dos hormônios, a questão de diminuição da libido, entre outros, né, da disposição e tudo. Então elas vêm buscando uma qualidade de vida sexual que elas desconhecem, né? E a grande maioria não tem realmente essa noção assim de que o prazer não está relacionado só a questões íntimas de órgão sexual. Então ela quer mesmo descobrir o corpo, ela quer desbloquear este corpo para que este corpo possa proporcionar para ela aquilo que ela está buscando, ou até mais que isso, né? A maioria vem por curiosidade mesmo. Curiosidade, quer entender como funciona. Algumas têm um pouco mais de vergonha de falar a respeito. E aí na terapia tântrica elas conseguem se soltar mais, né? Conseguem entender por um outro lado, não só o lado do sexo, da sexualidade, mas a questão mais energética também, que acaba abrangendo essa questão. E é onde a gente começa a desbloquear de fato, né? Por conta dessa abordagem mais energética. E aí a mulher começa a se soltar. Não numa primeira sessão, na maioria das vezes a gente consegue aí a partir de uma terceira, quarta sessão, nunca é numa primeira sessão. O Tantra, ele trabalha diretamente o corpo, né, os toques no corpo, então a gente vai progredindo conforme o perfil daquela pessoa, né? Cada uma traz uma demanda, mas a grande maioria é por questões mesmo de não sentir, não se permitir, achar que já esgotou todas as possibilidades a respeito de prazer. Paty, e muita gente acha que é somente o sexo pelo sexo. Esquece da energia sexual, Exato. que é ali ela estagnada, Exato. que pode influenciar em vários outros setores, né? Então, eu ia além nisso, que a energia, ela tá ligada ao toque, a troca de energia, é isso? Eu só fiquei meio confuso na hora da energia. A energia que a gente movimenta no Tantra é a Kundalini, que é uma energia vital que fica abaixo do ventre, abaixo do umbigo, então é uma energia que geralmente está estagnada ali. Então a gente faz uma movimentação dessa energia. Uma vez movimentada essa energia, a pessoa não vai ter resultado só em questões sexuais, mas em todos os setores da vida, né? Mais disposição, mais foco, mais concentração. A questão do autocuidado. Aí a gente vem mais para uma parte mesmo de a mulher se olhar mais. E é uma fase também que eu recebo, que eu vejo muito dentro do consultório, é aquela mulher que ela fala: eu amo meu marido, eu tenho paixão por ele,
mas eu não sei o que que acontece que eu não tenho vontade mais. Então, isso. Fala, Dani. Só eu te cortei, desculpa. Não, gente, Pode falar. Eu só queria fazer um complemento. Esse é um centro de força mais latente, né? Exato. E poderoso. É o mais Inclusive, poderoso, se exato. você não souber trabalhar, ele pode desencadear outros centros de força, né? Então, assim, é muito importante que você busque um bom profissional. Isso, né? isso é fato. Agora, eu queria só fazer um comentário com relação a essa questão do sexo, né? Posso falar um pouquinho? Claro. Antes de você falar, Isso. Fica aí, continue aí. Gente, deixa eu dar uma Aumenta. orientação pra vocês. Tá. Câmeras. Não, as câmeras estão tudo certo. Tá. Como é que só tem 2 microfones e tem 3 convidados? Uhum. Quando vocês forem falar, pode puxar o próximo. Tá. É isso. Só fala aí, né? Porque esse microfone aqui, ó, você pode ficar, eles é um concorde, ele é ultradirecional. Se você Dá pra tá girar falando aí. assim, põe só um pouquinho de lado, já não pega. rola. Então tem que ser bem aqui falando assim, tá? Eu tô sutil, porque eu não quero ficar Desculpa com a aí. mão na câmera. Não, mas é justamente isso. Você vê que toda hora eu falo pra vocês. Pega o microfone e traz aqui, ó. Tá bom? Pode falar. Tá. Vai. E pode falar um pouquinho mais alto, por Tá favor. Eu gostaria de inflamar um pouco essa discussão por 2 questões, né, que aconteceu na minha vida. Primeiro porque antes de vir para a Praia Grande, eu trabalhava cerca de 10 a 12 horas por dia. Enfim, eu trabalhava num ritmo absurdo, porque a empresa no qual eu trabalhava exigia, período pandêmico, etc e tal, e isso desencadeou vários fatores. E o que eu quero dizer é o seguinte, que o sexo, ele sofre muitas consequências. É verdade. Porque tem o fator hormonal, sim, e a nossa especialista vai falar sobre isso. Mas tem também a questão emocional. Uhum. O excesso de trabalho, ele também causa muito prejuízo. E eu sofri isso. Sim. Eu sofri até o ponto de me dar a síndrome do burnout, mas para que isso chegasse, eu tive irritabilidade, eu tive insônia, Sim. eu tive ansiedade e eu tive queda no libido. Uhum. Claro, Uhum. né? Esse é o primeiro Porque ponto. tá totalmente ligado. Exatamente. Totalmente que eu ligado. gostaria de comentar. Então tem a questão hormonal, mas tem a questão emocional. Sim. É. E aí, né, indo um pouco mais adiante, quando eu estava já aqui na Praia Grande, que eu já estou há 2 anos, eu sou uma pessoa muito ativa e de repente eu comecei a sentir algumas sensações estranhas, no sentido de indisposição, muito cansaço, muito sono a partir das 5 horas, queda no libido. Mas isso, Dani, é muito legal você estar falando sobre isso, porque a maioria das mulheres, elas acham, né, e acreditam que o sintoma do climatério, dessa transição menopausal, é somente o fogacho. Então, muitas pensam assim, eu vou esperar o fogacho começar, eu vou esperar aquele calorão começar, que a minha mãe falava, que a minha avó falava, para eu procurar ajuda. Então, todos esses sintomas que você está detalhando são sintomas dessa transição menopausal. E é muito importante que a mulher se conheça, né? Sim, Como você já percebeu, poxa, sim. tá acontecendo alguma coisa estranha. Uma coisa aqui que não tinha, começou a aparecer, ou uma coisa que já era ruim, piorou, né? Que muitas relatam também, que isso pode acontecer. Muito bem Então, observado. esse autoconhecimento, essa autoobservação da mulher é muito interessante e faz muita diferença. Porque isso, ele tá diretamente ligado também ao estilo de vida da mulher, né? Como você falou, uma mulher estressada, na correria, o trabalho, filho, família. E aí, mas por trás disso, existe esse desequilíbrio hormonal que essa mulher já tá passando, já tá enfrentando. E agrava mais ainda esses sinais e sintomas que ela tá sentindo, né? E acelera a chegada da menopausa. Na realidade, eu tava imaginando a cena, o que você ia falar. Hoje eu não vou entrar nessa parte emocional, na psicológica, porque é fato que a primeira coisa que bate, a maior dor, vai estar no emocional. Por quê? Porque você não tá entendendo. Por que a gente se reuniu aqui? Justamente por isso.
não dá pra falar do emocional porque ele está latente. Eu tive esse problema em casa. A gente sentiu isso. A Dani pode falar porque foi justamente o que aconteceu. Só que sentindo isso dentro de casa, eu falei, meu, a gente vai buscar algo, a gente vai buscar entender o processo. Então, ele tá latente, mas o que fazer? Primeira coisa, conhecer. O que eu queria saber de você, Su, é lá dentro. A partir do momento, você chama de climatério, não é isso? Então sim. vamos do começo pra gente entender. Porque eu quero entender. Sim. As perguntas que eu faço aqui são perguntas que, meu, todos vocês, 90% dos homens querem saber. Sim. Então eu tô fazendo pergunta de homem. E muito importante você ter falado no início que esse podcast, ele é para homens, né? Sim. Isso daqui, esse Sim. podcast, o homem que tá assistindo, isso daqui Sim. é para você, né? Porque você é casado ou você tem filha, então você precisa entender o que acontece com essa mulher, né? A menopausa, esse climatério, essa fase, ele não é um problema apenas da mulher, ele é da família inteira, Sim. né? Perfeito. Porque afeta em diversas áreas da mulher ali. E nessa fase, a partir dos 40 anos, hoje a gente vê ali que algumas mulheres já estão enfrentando esse climatério a partir dos 35 anos. Né? Isso por conta do estilo de vida, estresse, sono, enfim, a correria, que é uma loucura mesmo, essa vida maluca. Então, existe esse climatério, onde essa mulher vai ter gerar ali questões hormonais, né, a redução do hormônio, então, e o lado fisiológico também dessa mulher vai alterar. Então, questões externas podem antecipar? Sim, com certeza, o estilo de vida dessa mulher. O estresse, né, Suzy? O estresse, sim, o estresse, alimentação, o sono, alimentação. alimentação também, o estilo de vida por completo, né, desde a alimentação, o estresse, uso de bebida alcoólica, tabagismo, tudo isso pode fazer com que esse climatério chegue um pouco antes aí, comece a acontecer antes. Tá, agora me tira outra dúvida. Se a gente iniciou conversando, vamos usar o exemplo a Dani. Treino a vida toda, muito regrada em tudo. Essa Dani também são mulheres fora da curva, que estão bem saudáveis, regradas. Né? Isso, chega numa idade, Obrigada. estão bem regradas. Porque não é de uma hora para outra. Não. É uma vida de Não. treino, é uma São vida anos. de trabalho, é São uma anos vida de... construção. A conquista, ela é para perder rapidinho, Sim. mas a conquista, ela é Aos um negócio poucos. longo, Gradativo, são décadas. E a gente sente que de uma hora para outra, pum, o mundo desaba. Agora, a minha grande pergunta é o seguinte: elas têm vantagem quando Com chega certeza. lá perto? Elas têm Com vantagem certeza. ou não? É tudo igual para mulher? Não, com Tudo igual. certeza, com certeza. Com certeza ela tem vai impactar de forma diferente. Ela vai sentir o impacto dessa redução, né, hormonal, principalmente do estrogênio, da progesterona e da testosterona, que são hormônios que são produzidos pelos nossos ovários. Elas vão sentir, mas num impacto menor comparado àquela mulher que já vem de um desequilíbrio tanto alimentar, já não incluiu ali o exercício físico no seu estilo de vida. Elas vão ter um impacto, mas bem menor, né? Interessantíssimo. E você sabe que eu comecei a ter fogacho há 1 ano e meio atrás? Mas eu não sabia que eu estava com fogacho. Tudo começou com fogacho. Me explica, fogacho? Bem, é um calor que vem. Tem que explicar porque a gente tem que saber, né? Sim, Por favor. Bom, é um calor que começa aqui, pelo menos para mim, ok? Começa aqui e sobe. É como se você atrás. enfiasse a sua cabeça na fogueira, Meu né? Mais ou menos isso. E aí você tira. E assim, além do fogacho, gera irritação. Porque é um incômodo. Imagina você estar num lugar em que você não pode tirar roupa. Em que você não pode se sentir mais à vontade. E é desagradável porque além dessa questão de você não poder se despir, tem a questão de você começar a suar. Imagina se você está num podcast. Se você está numa reunião com o seu cliente, de repente você começa a suar.
E eu não cortei esse cabelo por À acaso. toa. É verdade. Eu tinha Mas cabelo na cintura. É Era unânime. loura. Todas as mulheres, Sim. todas, tudo chega na... Olha, eu vou falar por mim. Eu Vai, não manda, tive manda. fogacho. É isso. Pelo contrário, minha pressão ficou mais baixa. Eu fiquei mais friorenta, mas em compensação, o colágeno, o cabelo, Vamos pra parte. Vamos as lá. reações de humor, libido, o resto tudo eu acho que veio pegando a parte do fogacho e aumentou, potencializou. Ok. Essa- Pode acontecer isso também? Pode. Cada é mulher... muito individual. Muda, Aí né? existe muita individualidade do indivíduo, né? E essa redução hormonal não é de forma abrupta, né? Ela não cai de repente isso. Ela vem vem. aos poucos. Então, por isso que as mulheres vão sentindo coisas diferentes. Elas, tô estranha. Tô estranha. Meu sono tá ruim, eu tô acordando mais de É madrugada. verdade. Tá ficando mais leve, eu tô mais irritada. Cara, Dia eu que tô loucura. irritada, no outro dia eu tô mais sensível, Nossa! tô mais deprimida. Eu tenho isso em casa! Meu marido Oi. fala. Oh, eu tenho... Olá. Quem tem? Por favor, comenta aqui embaixo. Quem tem isso em casa? Tá mais deprimida. Você não sabe como que você vai acordar. Se você vai acordar a Ruth ou a Raquel. Meu Gente, Deus! entendeu? Meu É uma Deus! loucura, realmente. Então, existem vários sintomas que para uma mulher vai ser diferente da outra, né? Muito diferente. Cara, que loucura. A questão de composição corporal é uma coisa que muda muito. Existem mulheres que praticou exercício físico a vida inteira, vem de uma alimentação super regrada, super saudável, com uma qualidade muito boa, e aí ela começa a ver que ela tá ganhando peso. E ela fica, o que tá acontecendo? Eu não tô fazendo nada de diferente para eu ganhar Não tô esse comendo, peso. não tô comendo Exato. excessivamente. Exatamente. Tô treinando pra caramba e... Por quê? Exato. Glândulas? O quê? Por conta do estrogênio mesmo, por conta dessa falência hormonal. Ah, Né? A tá. composição corporal da mulher, ela vai mudando. Como existem mulheres que não vê alteração na balança, não vê, o peso continua a mesma coisa, só que ela percebe que ela tá ganhando um pouquinho mais de gordura visceral. Ou seja, ela tá perdendo massa muscular e ganhando gordura isso visceral. Eu, como sou uma pessoa mais slim, eu senti isso em questão de massa muscular. Sim. Eu comecei a perder. Perdeu massa. E assim, tudo bem, por quê? Porque eu também comecei a estar mais indisposta. Eu não conseguia mais entregar no cross, olha já. dedurando, Sim, né, claro, sobre a não, mas cintura, tal. Mas assim, eu não conseguia mais entregar aquilo que eu queria e aquilo que eu tinha capacidade. Eu falei, nossa, tá muito estranho isso. Como assim, de repente, né? E assim, claro que a Suzy trouxe pra gente uma questão de que não vem de repente. Mas chega uma hora em que a coisa, de fato, pega. Mas e aí é onde que... você precisa buscar um profissional. Sim. Mas é que numa cuidar de vida, você. não vem de repente, é bem legal. Pega o gancho de cada fala de vocês. Não é que não vem de repente sim, porque vem de uma vida. Eu tô usando como exemplo de novo. Eu uso a Dani porque eu vejo. Então você vê lá, 5 anos de treino intenso. Vamos falar de... Nem vamos falar de uma década, vamos falar de 5 aninhos. De um treino intenso e de repente ela fala assim, não sei o que tá acontecendo comigo. É que o meu, pra mim, veio de repente, porque eu não tive esse autoconhecimento que a Dani teve. Porque eu comecei com isso, só que eu tava passando por tantos processos na vida, de troca de profissão. Isso é natural. É, É muita coisa de- acontecendo ao exato. mesmo tempo. Muitas e aí você não mudanças. percebe. E eu fui Aham. deixando ali o que o meu corpo estava tentando me mostrar para trás. Eu tive o prazer de dividir um espaço com a Suzy. E a Suzy me alertava. Olha, Então, olha tá. sua alimentação, você tá inflamada. Também tinha essa questão. Mas com tantas mudanças ali, eu fui deixando tudo para trás. Porque você não era a sua prioridade naquele não momento, entende? estava me colocando como Isso, prioridade. Exatamente. Foi aquilo que eu pontuei. Todos esses sintomas, eles ficam ali por trás, mascarados, por conta desse estilo de vida corrido dela. Né? Tá. Por conta da família, por conta dos filhos, por conta do espaço novo que ela estava construindo. Então, tudo isso tá por trás. E a mulher, ela não se dá conta. Ela associa todos esses sintomas que ela tá passando à vida corrida.
É por isso que eu estou cansada. Faz sentido, Sempre Por isso totalmente. que eu tô cansada. É por isso que eu não estou com vontade de me Faz relacionar sentido. sexualmente com meu marido. Exatamente, Eu estou cansada. exatamente. Não Aí percebe. ela Por isso que eu engloba. estou irritada. Isso, Ah. por isso que eu tô irritada, por isso que eu tô chateada, não dormi direito. E aí muda toda a questão emocional, comportamental e comportamental em relação aos alimentos também, né? Os alimentos que ela vai em busca ali. Tudo isso. Então, faz muito sentido. Vocês estão falando, eu tô pensando no dia a dia e é de uma hora pra outra. Você falou dos alimentos. Mulher é um bicho Vira pra complexo. você. Muito. Alguma dica? Né? Nutri. Alguma dica? Eu ia pedir também. Olha, a alimentação é a base de tudo, né? Então, fazer o básico muito bem feito desde cedo vai fazer com que você diminua os impactos dessa transição menopausal, né? E vai fazer com que lá na frente você inclua, né? Inclua ali alimentos com uma maior qualidade, inclua o exercício físico, que seja, né? Nesse teu estilo de vida, para você não mudar tudo de repente. Porque tem muitas mulheres que, vou deixando, vou me alimentando do jeito que dá, não vou colocar o exercício físico agora porque eu não tenho tempo, eu só consigo fazer o 100%, né? Que tem muitas mulheres que colocam isso na cabeça, não faz nem não 50. exatamente, não faz nada, não faz nem 80, nem 50, enfim. E aí, isso ajuda muito, né? Diminui muito o impacto dessa transição menopausal. Agora, em relação à alimentação, melhorar, né, a qualidade desses alimentos, incluir mais os alimentos fitoestrógenos, que são alimentos que imitam o estrogênio, né? Esses fitoestrógenos, eles se ligam ao receptor do estrogênio, que imitam realmente o estrogênio da mulher, né? Então, melhora todos esses sinais e sintomas que ela vai estar sentindo. Olha que interessante isso. Sim, que aí a mulher, ela pode trabalhar tanto com a soja fermentada, muito bom. A semente de linhaça dourada, semente de chia, semente de abóbora, semente de gergelim é muito interessante também. O inhame é um alimento funcional ótimo para a saúde da mulher. Você sabe que eu tô olhando aqui, você tá falando e eu tô olhando, eu fiz algumas perguntas Sim. e são coisas que parecem fazer sentido pra mim. Existe uma ligação direta entre a queda hormonal e a compulsão alimentar? Muita. Tá. Existe sim. São, às vezes, pergunta de leigo. O que eu tô Sim. fazendo é o quê? Eu tô inflamando como Não, pergunta de leigo. Existe sim, por conta dessa queda do estrogênio e da progesterona, né? Diminui a funcionalidade da dopamina e da serotonina que dão ali essa bem sensação aí que eu, de prazer sim, e de sim. saciedade na vida dessa mulher. E além do fato dessa mulher não estar dormindo direito. Boa. Né? Então isso também já tá Olha que interessante. impactando. Olha que interessante que vocês estão falando pra mim. Nós temos um grupo lá, um grupo de mulheres, né, pá, a gente tem um grupo, faz terapia online e tal, dá mentoria. 90% do nosso público é mulher. E quando a gente conversa, a Paloma tá aqui nos bastidores, pode me ajudar. Quando a gente conversa com esse 90% da população que é mulher, as queixas são as mesmas. Isso que a gente, por isso que eu escrevi, eu falei, será que faz sentido? Então ela não dorme, ela tá irritada, Exatamente. ela tá, E por tudo conta que disso, você tá além falando. do fato do sono dela já tá ruim, já tá com uma qualidade Isso. horrível, ela já no dia seguinte, ela já vai em busca por alimentos que melhorem o sentimento dela ali. E ela vem... Encontra como sendo uma fuga, não? Isso, e ela Ao invés vem... de Não, usar e olha... exercício físico, E dormir olha bem, o que tá acionar acontecendo. dopamina, inflama Ela o vem corpo dentro com do grupo alimentos. conversar, né, pá? Ela vem dentro do grupo conversar, dizendo que psicologicamente ela não tá legal. Olha que interessante. Quando não é. Quando não é. Sim. Cara. Quando não é psicologicamente, é um trabalho hormonal. Exatamente. Um trabalho do corpo da mulher 40 a mais. Sim. Que com certeza a gente precisa fazer um estudo para se elas têm 40, se elas estão nessa fase que provavelmente estão. Sim, Então, é olha muito que interessante. interessante. Você entendeu É. como faz sentido tudo? Como a gente consegue encontrar a Mas precisa- solução?
buscar um profissional também que possa também te impulsionar isso. Com certeza. Né? Uma nutricionista. Sim. Algo também que te dê prazer Sim. na sua vida. Ô, Porque, Jô, veja... Desculpa, Dani. Não, claro. Pode Só posso falar, pode finalizar minha parte que eu vou Vai, aqui vai. seguir para as atribuições de mãe? Vai, de mãe. Não, eu só queria falar que todas nós mulheres vamos passar por isso. Sim. Quero que todas passem por isso, né? Fala bem perto. Que tenham muitos anos aí pra frente, mas eu acho que é tentar passar com leveza, Sim. né? Até porque é o fim da vida reprodutiva, não produtiva da mulher. Olha, que legal. muito bom. Nossa, que legal. Então, passar com leveza, procurar não focar tanto nas coisas ruins, mas, no que você acabou de falar também, nessa fase boa que está por vir também, e procurar por atividades que aumentem a dopamina, endorfina, serotonina. Então, exercício físico, massagem, sabe? Massagem sempre é bem-vinda. Corrida, boa alimentação. Então, todas nós vamos passar por essa fase, tentar passar com leveza. Fala um pouquinho, Dani, só antes de encerrar, fala um pouquinho sobre autocuidado. O que você tem para falar sobre massagem, autocuidado, automassagem? Então, é justamente essa questão. O nosso corpo tem diversas ligações nervosas e também, a partir do toque, é liberado remédios naturais. Os hormônios, que eu falei agora, dopamina, endorfina. Então, com esses hormônios, eles causam um bem-estar ali momentâneo, e o momentâneo também que pode durar ali por um dia, 2 dias inteiro, o que você leva da massagem, o benefício da massagem. E também temos a parte estética, porque a mulher que está com o libido um pouco mais lá embaixo, se ela está se sentindo bem, além dos benefícios psicológicos da massagem, ela também tem ali o benefício estético. A drenagem também, né? Faz muito bem, né? Drenagem Faz sentido a drenagem? linfática, aí também ajuda a limpar o organismo. Legal. E trazendo um pouquinho também para essa questão da massagem, né, da drenagem, tem a questão também do autocuidado com relação ao amor próprio, né? Permitir Se esse dá direito aquele de momentinho. dar esse momento para você, né? Doar-se um pouquinho a esses momentos de prazer. Né? E desse autocuidado também tem a sua questão, que você falou muito pouco. Então, na verdade, o autocuidado ele é bem amplo, né? E olhar para dentro. Desculpa. Assim. Começa de novo que eu te cortei. Tá. Então, na verdade, o autocuidado ele é bem amplo, né? E olhar para dentro, a mulher parar aquele tempo e olhar para ela e se permitir, até ela chegar aí é difícil, mas a partir do momento que ela começa a beber dessa fonte, ela não quer mais parar, né? E vai realmente do profissional, de ser um bom profissional, tem que recepcionar muito bem, acolher muito bem, porque aquilo que você falou também, há uma confusão de se é mental, se é emocional, se é físico. Isso. Então, a pessoa, de fato, quando ela vai procurar uma ajuda, ela não sabe exatamente o que é, e ela geralmente chega confusa. Paty, né? eu ali, como massoterapeuta, acabo sendo um pouco terapeuta das minhas clientes, e a grande maioria mulheres. E eu tenho notado a questão, quando elas começam a se abrir e falar de libido, não é uma questão tanto delas, mas é uma questão do companheiro. Porque muitas vezes elas estão... Tá tudo bem com isso. Não tá fazendo falta. É mais uma pressão do companheiro que isso... A mulher já tá passando lá por várias mudanças hormonais e tudo. Ainda tem a pressão por parte do companheiro. O que você recebe lá de relatos... Tem um pouco disso também? Sim, muito, né? É que a mulher, ela dá atenção para tantas coisas e ela acaba deixando essa questão mais sexual um pouquinho de lado. E aí, junta com as questões químicas que acontecem, ela realmente acaba não prestando muita atenção nisso. E vai vivendo, vai dando atenção para as outras demandas que ela tem. E aí acaba que, na maioria das vezes, o marido acaba sentindo essa queda
E aí começa essa questão da cobrança mesmo, né? Então aí já começa uma questão de cobrança, já vem uma questão mais emocional, então acaba ligando uma coisa ligando muito com a outra, né? Quando eu recebo esse tipo de situação, o primeiro momento é trazer ela para a consciência corporal dela mesmo, trazer ela para a realidade dela do momento e como que ela vai conduzir isso a partir daí, porque ela já não tem mais 20 anos, mas ela é uma mulher ativa, né? Então é só, eu digo que o tantra ele é como se fosse uma reeducação sexual. Ele reprograma o corpo para que a pessoa experimente outras fontes de prazer. Então sai da mesmice do sexo e traz para uma questão de toques, de explorar o corpo, de conhecer o corpo por uma outra ótica e não só pela questão sexual tradicional que a gente conhece, né? Então eu vou por essa linha aí, eu vou trazendo ela para uma consciência corporal, um despertar desse corpo, um estimular este corpo e aí trazer o companheiro para isso também, né? Porque o companheiro também tem que participar disso. Porque não tem como, né? Ele querer cobrar, mas ele não compreender. Então a gente vai trabalhando para essa Não só compreender, mas não autoconsciência. ajudar, né? E não ajudar. Dividir essa responsabilidade, essa conta Exato. com ele. Exatamente. Hoje, na realidade, é muito importante a sua presença aqui, porque todo mundo escuta terapia tantra e acha que é sacanagem, acha que é coisa... Ah, meu, vamos lá e vamos ver o que vai dar. E na realidade, você falou coisas belíssimas aí, que é o quê? Que é a redescoberta. É uma redescoberta. É você se entender no momento que você se encontra, porque se a gente está falando de mulher, são N situações que acontecem dentro da mulher, dentro e fora, o externo também, o marido que não entende, Isso. pressiona. Assim como a Dani também se redescobriu, Sim. né? Sim. Redescoberta. E a terapia tantra hoje, ela é, eu acho que é o olho do furacão para que as pessoas conheçam realmente, consigam se descobrir. Eu acho que a palavra descoberta está dentro de todo o processo. Isso. Porque o que acontece? Quando a gente inicia na vida sexual, a gente segue padrões que já são impostos, de que o prazer ele só é alcançado a partir de determinados tipos de estímulos. E, na verdade, a gente fica aprisionado nessa ideia. E a gente vai vivendo assim. É um tabu ainda, né, Paty? Isso. Muito. É muito porque o que acontece? A gente aborda a questão sexual, né? Sim. E essa questão sexual, ela foi muito abafada, né? Lá num passado onde o sexo era sujo, o sexo era proibido, não poderia falar de sexo e tal, isso foi nos trazendo para um piloto automático. A gente foi replicando ali todo o que os outros faziam e a gente acha que aquilo ali é o prazer, né? E o Tantra, ele traz uma noção de corpo, né? Porque o orgasmo, ele é neuromuscular, ele não é local, ele não é uma questão genital, ele é neuromuscular. Ou seja, a gente começa ali na cabeça, no cérebro, distribuindo para o corpo inteiro. Então, o corpo é todo composto de músculos e nervos. Sim. A partir daí, a gente consegue sentir o orgasmo por todo o corpo. E não só na região íntima. Você sabe que o homem sente na pele isso, né? Porque é psicologicamente. Então, tem muito homem que tem problema de ereção. Por quê? Porque tá aqui. Porque tá ali. Porque tá aqui. Aham, então, tá se não tá bem, não consegue. E a mulher, apesar de não demonstrar isso, mas totalmente não sente nada. Ela não sente, não ela sente fica nada. ali aprisionada. Às vezes, a pessoa acha que está no auge do prazer, que conhece tudo, mas de fato ela não conhece. Porque nós não temos o hábito de nos tocar. A gente não tem isso, né? Por quê? Porque a gente também veio também de uma educação. Sim. Isso, é a coisa. Pornografia Exato. É o que de fato dá prazer. Exatamente. Nisso de abafar o sexo, foram abrindo a curiosidade das pessoas, do ser humano, e é normal. Fomos buscando o prazer, encontrando alguns atalhos. E nisso entra a pornografia,
entra aí diversas questões envolvidas com relação a sexo e que podem trazer, inclusive, prejuízos na vida da pessoa, na questão da saúde, pessoas que se arriscam fazendo coisas assim, fora total do nosso entendimento, mas que acontece muito, inclusive nos hospitais, o pessoal da área da saúde acaba, às vezes, pegando situações Sim. bem delicadas, porque o ser humano quer buscar, mas ele busca da forma errada. Sim. Aí ele Sim. vê o Tantra como algo pornográfico, algo sujo, Sim. mas na verdade o Tantra ele traz uma noção de, tipo assim, ele amplia totalmente a noção do prazer e tira totalmente esses tabus aí com A relação pornografia. à E pornografia. só voltando um pouco o que você fala. Peraí um pouquinho, que- peraí. Que aí, ó. Vai, que senão... Eu só vou me despedir, tá? E agradecer ao meu marido por estar fazendo esse Obrigado. podcast aqui para todas nós mulheres, para entender Lúcia. melhor a gente. Agradecer a Paty, a Dani Gratidão maravilhosa. a Suzy. E prazer, assim, um prazer. existe vida após a menopausa, Muita, né? né? Tchau. Muita vida, Vai. né? Ela É isso vai aí. cuidar do nosso baby agora, vamos. E é isso, né? A gente... Eu cortei a... Agora vamos voltar nessa parte da... Vamos lá. Só voltando um pouco Isso. naquilo que você falou sobre a mulher. Vamos falar sobre a libido, né? Essa mulher que ela não tá entendendo o que tá acontecendo com ela. Isso, Né? Então exato. já tem a queda da libido, ela já não tem mais o desejo sexual. Na verdade, ela até tenta, mas o que falta nela muitas vezes é que ela não tem vontade, né? E aí o que acontece? Essa mulher já não tem lubrificação. Porque é um Isso, dos sintomas também do climatério, né? É a queda da lubrificação. Então, essa mulher, quando ela não se conhece e ela tenta, de alguma forma, ali agradar o parceiro e tudo mais, é onde ela acaba se machucando mais ainda, né, Paty? Isso. Como o fato de muita infecção urinária, né? Que é o que eu pego muitas mulheres dentro do consultório com Acredito. infecção urinária. Então, Eu eu acredito. comecei a imaginar diferente. Interessante. É, É porque, veja bem, né? A mulher, ela começa... Ela não quer falhar com o marido. Na verdade, a mulher, ela tem... É uma coisa que é muito boa, é um problema muito sério dela, que é a resiliência, né? A Exatamente. mulher, ela tem aquela capacidade de se acostumar muito rápido com a coisa ruim. E vai segurando aquilo até que a saúde comece a dar sinal. Exatamente, é isso aí. Né? Isso acontece bastante também. É porque, assim, existem pessoas que vão além mesmo, né? Dependendo do perfil do companheiro também, tudo isso faz com que a pessoa se sinta ainda mais cobrada e quer ali satisfazer esse companheiro. E aí, por fim, ela não está sentindo nada, ela está fazendo ali, o corpo dela está sendo forçado a estar naquele momento, ele não está pronto. A mulher tem aí o tempo para a mulher poder chegar à parte mais íntima, por exemplo, de uma penetração. Ela precisa, ela tem isso é muito legal. mais tempo Explica, para vai um pouquinho mais a fundo nisso pra gente entender. A mulher, ela tem, o homem é muito mais rápido, né? O homem é muito mais rápido, a mulher não. Por isso que fala da questão das preliminares, né? Porque para a mulher, de fato, isso é muito importante. Sim. As preliminares para a mulher é fundamental. Então, assim, a mulher precisa ser tocada, a mulher precisa ser estimulada. Ela não, principalmente no climatério, assim, que ela vai já tá com essas questões um pouco mais acentuadas, e aí ela vai querer quebrar esse cronograma que deveria ser, né? A mulher tem que receber mais toques, tem que ser mais estimulada. Às vezes o companheiro não tem essa paciência. Então, se a mulher, na idade, antes do climatério, tem que haver esses estímulos, depois ainda mais. Mais ainda. Ainda mais, porque diminui a lubrificação, os estímulos vão fazer com que essa lubrificação ela venha de uma a mulher forma... já tá na vida corrida. Exatamente, Né? Então onde ela vai, por isso que essas questões elas acabam depois sobrecarregando mesmo a questão da saúde da mulher, Sim, né? sim. Porque ela vai realmente desenvolver infecções, ela vai sentir dor, às vezes vai até mais além aí para poder satisfazer o esposo. Então é realmente quando a pessoa não chega não encontra uma resposta, ela realmente pode trazer aí vários problemas para a saúde também. Existe alguma coisa, algum processo nessa fase da mulher?
pra fazer, algo que... A libido, Alimentação... a libido, a nutrição e a alimentação, ela tá diretamente, ela impacta diretamente na abordagem integrativa da sexualidade feminina, Tá, né? vamos falar que a mulher, tudo bem, uma é diferente da outra, mas na média é igual. Na média, pô, passou dos 40, tá no climatério, vai reduzir a intensidade, é isso que eu tô entendendo. Vai Sim. reduzir a E intensidade. essa mulher, ela de qualquer forma, ela vai precisar de uma qualidade alimentar para ela ter disposição, para ela Tá. ter energia, para ela ter vigor, para ter uma performance sexual boa, Sim. né? E aí entra muito a alimentação e o exercício físico, porque a autoestima dessa mulher tá muito ligada durante o sexo, Tá, né? Porque se era a mulher, ela tá isso. se vendo, Era tá aí se que eu olhando no queria espelho, Isso. e ela tá falando, cara, não tá legal aqui não tô bem. Então ela fica imaginando, se eu não tô me sentindo bem, o que que meu parceiro tá E achando aí de ela mim? se fecha, né? E aí ela se fecha e piora os casos. Acontece bastante. Essa questão da vaidade, Sim. né? Sim, A pessoa sim, vai sim. perdendo, Sim. porque ela vai ficando nesse misto de tantos sentimentos e tantas reações nesse corpo que ela vai começando a ficar mais apagada Sim. mesmo. E aí vai realmente, isso também vai fazendo com que baixe a libido. Exato. Então é meio que vira um círculo, né? Um ciclo vicioso, assim, ali que a pessoa fica naquilo. E se ela não conseguir se perceber, ela vai viver. Tem mulheres que cai drasticamente ali a qualidade da vida sexual, assim. Olha que interessante. drasticamente, Enquanto drasticamente. vocês falam, cada uma que fala, eu anotei várias coisas e tudo que vocês falam eu tenho anotado Batendo. aqui. Olha que interessante. Por quê? Porque eu quero, apesar de não falar hoje sobre isso, mas psicologicamente está tudo ligado, emocionalmente está certeza. tudo ligado. Com certeza. Existem algumas coisas que vem batendo ao longo do tempo. Não sei, você pode me falar um pouco, né, com as suas experiências. Por exemplo, dentro da psicanálise, existe uma ideia de que, por exemplo, um corpo gordo, ele não quer ser tocado, tá? E um corpo escultural, aquela mulher que se cuida, ela quer ser notada, ela precisa ser notada, ela quer ser percebida. Vejam se faz sentido para vocês o que eu tô falando. Mas os dois extremos da mulher querem ser acolhidas. Elas Com certeza. estão para ser acolhidas. Com certeza. Faz sentido isso? Você já, em algum momento da sua carreira, da sua trajetória, você conseguiu entender, ou isso é novo para você? Porque assim, como eu trabalho minhas mentorias, a primeira coisa é a análise da pessoa. Ao longo do tempo, eu fui andando, caminhando, conhecendo povos, conhecendo novas pessoas, países, famílias que a gente conseguiu cuidar, famílias que a gente não conseguiu cuidar, famílias, mulheres. Eu tenho um projeto em Uganda, acho que é um dos meus mais pesados projetos, que eram mães, mulheres, né? Uganda vem de guerra civil há décadas. E são mulheres estupradas, tendo seus filhos vítima de estupro, e todos com HIV, mãe e filho com HIV. Então, você percebe que nesse transcorrer da vida de pessoas diferentes, mas olhando para a mulher, você percebe que ela, em determinado momento, ela precisa se cuidar. Ela precisa estar longe do perigo. Faz sentido isso? Essas duas falas, esses dois extremos, de tudo que eu venho vendo, de tudo que eu venho passando ao longo da minha vida, nessa trajetória de mais de uma década de cuidando de vidas, salvando vidas. Faz sentido isso? Isso é muito do comportamental dessa mulher, né? Porque dentro do consultório, eu vejo corpo gordo, corpo magro, mas isso é muito do comportamental dessa mulher. Então tem mulher que tá acima do peso, mas a libido dela é lá em cima e ela quer ser tocada.
Tá. né? Então não vai existir isso. Isso eu acredito muito que é de pessoa para pessoa, muito de individual. mulher para É. mulher, Como né? está a sua cabeça Exato. naquele momento. Psicologicamente. Exato, exato. Que isso acaba influenciando nas suas ações com o seu parceiro, entendeu? Com Porque você certeza. pode estar magra, Isso. E mas tá- na sua cabeça e você não tá bem. você não está Você não tá bem. Como Exatamente. você tá pode bem. estar gorda, mas na tua cabeça Então, tá tudo ótimo. Mas um estado. Pode ser que os dois extremos sejam um estado de proteção? Ou eu tô falando besteira pra vocês? Pode ser que os dois extremos sejam um estado de proteção? Ou não? Entendem? Um corpo escultural que a mulher. Eu preciso Olha, ser vista, eu penso ou assim, um corpo gordo e. Eu acho que eu tô vai inflamando, muito eu de preciso amor de. próprio. Eu quero, Eu acho que de vai como eu muito do amor quero. próprio, né, Dani? Porque tem mulheres que de verdade não tá Entende? mais nem aí. Entende? eu Não acho tá que mais, muito- não tá nem porque aí. é muito né? pessoal, relacionado né? aos seus Isso. objetivos, né? Eu, por exemplo, eu Tem sempre mulher que não gostei- precisa mais disso, dessa autoafirmação de que uma outra pessoa fale Sim. pra ela isso. Não, ela quer Você se está sentir gostosa, bem, entendeu? Ela quer se Sim, sentir bem. sim. eu acho que está muito ligado com relação aos seus objetivos. Eu sempre gostei de me exercitar. Ponto, sempre. Independente se eu fiquei, se eu estava com o João, ou solteira, ou casado, ou divorciada, né? Então acho que está muito relacionado com a questão dos seus objetivos. Não mudou seus hábitos. Não. Independente não da mudou, sua não mudou. situação. Sempre treinei, sempre busquei os meus objetivos. Mas é importante deixar claro que a mulher ela precisa se cuidar acima de qualquer homem falar pra ela, de qualquer pessoa, de parceira e tudo mais, falar, olha, melhore, né? A mulher ela é mais que isso, não é? Sim. Saiba falar, né? Exato. Exato. Mas eu acho que Exato. está muito relacionado com essa questão comportamental, emocional. É. Porque, veja, quando eu estava com essas questões aí hormonais e que eu tive uma queda de performance, não com relação a treino somente não, com relação à minha vida mesmo cotidiana, não conseguia mais entregar aquilo que eu entregava antes. Uhum. Isso afeta tanto emocionalmente você que você já não se vê no espelho da forma como você se via. E eu não tô falando só a questão física, não. Tá. Eu tô falando como mulher, como Daniele. Sim. Peraí, eu não tô me enxergando. Que identidade é essa agora? Perde um pouco a identidade, Você né? perde um pouco a identidade. Então, veja, é uma questão muito emocional, né? E aí, quando você está super bem, você pode estar com o seu shape até pior de 6 meses atrás, mas você está bem. Sim. Ok. Né? E aí tem a questão do alimento, tem a questão de você ter dormido bem, de você estar bem profissionalmente, de você estar bem com o seu atual marido, namorado, de você estar bem com a sua família. E aí eu vou um pouquinho além, né? Que eu sou espírita. Como é que anda a sua questão espiritual? Também? Né? Você cuida da sua mente, né? Você cuida do seu corpo, você cuida da sua alma também. Então os 3 elementos precisam dar juntos. Sim. Né? Isso Muito aí. bom. Me conta aí, Paty, se você tenta lembrar pra gente, ó, a gente querendo saber, tenta Ai. lembrar algo engraçado, algo que fora da casinha, fora da curva, que você já sem entrar nos preliminares, detalhes, não, né? por favor. Detalhes, Mas assim, assim, algo bem- engraçado. Não, mas sabe por quê? Porque assim, a gente sempre tem que quebrar tabu. Sempre. Eu sou um cara tão fora da curva que eu tenho que batalhar o dobro pra fazer as pessoas entenderem. Mas aí, a hora, né? A gente conversa muito Segue isso na padrões. clínica. E aí, só que existe uma coisa, quando a gente consegue, assim, passar aquela barreira que consegue conhecer a pessoa, que eu acho que foi a gente, né? Meio que Sim. quando a pessoa me olha, fala, meu, que cara estranho, que cara O que a louco, Dani viu nesse cara? que cara louco. Tudo bem que... Tudo bem que- Mas aí, quando a gente consegue passar essa camada, Sim. aí tudo fica blue, tudo fica, né? Então, o que
hoje de diferente a gente consegue levar disso aqui? O que de diferente você já viu que você pode falar pra gente? Então, na verdade, a minha área é uma área que tem Muita não, coisa interessante, toma- né, Paty? Toma Exato. cuidado. muita toma coisa cuidado. Vamos- diferente. Vamos, no foco, Sem nomes, no não foco precisa da dar não, nomes. não, é. Só, é da assim, é porque é mulher. gostoso, né? A Conta um gente final gosta de feliz. ouvir, né? Conta um final feliz, adoro um Itória. episódio triste Não. que teve um final feliz, assim, sabe? Adoro história. Como diz a minha filha, papai, Tá, conta uma eu vou dar história. um exemplo que bem recente até, de uma pessoa que eu tô fazendo o acompanhamento dela e tá sendo incrível, porque é uma pessoa cheia de vida. É uma mulher super enérgica, super pra frente. Quem vê, assim, jamais diria que ela tinha esses conflitos, assim, com ela, né? Mas era questão mesmo emocional. Ela ficou viúva já há alguns 2 anos, acredito eu, uns 2 anos e alguma coisa por aí. E ela não tinha mais prazer, ela não sentia. Ela é uma mulher de 50 e tantos anos, mas é uma pessoa muito ativa, muito assim, cheia de vida mesmo. E ela não tinha mais, o lado feminino dela ela tinha abafado, porque ela vivia o luto. Então, toda vez que ela se envolvia com alguém, ela achava que estava traindo o falecido. Então, assim, o emocional, ele trava a gente de uma tal maneira que a gente não faz a menor ideia do quanto o nosso emocional ele tá ligado mesmo ao nosso corpo. É como se ele fechasse o corpo. E ela se fechou em couraças emocionais relacionadas ao luto, e ela não tinha uma vida sexual, não existia mais, ela só vivia ali a vida dela para as outras pessoas, e as pessoas achavam que ela vivia bem, tudo, mas ela não conseguia, o lado feminino dela estava totalmente apagado. Então, com o Tantra, após algumas sessões, não foi nenhuma nem 2, a gente foi quebrando isso, a gente foi trazendo a consciência para o corpo, tirando a culpa, ressignificando o luto. Então, o Tantra também tem essa questão do ressignificar, né? Até questões, por exemplo, de traumas relacionados a questões sexuais. O Tantra, ele faz essa... A gente diz que faz uma troca, né, de memória do corpo mesmo. A gente traz novas memórias para esse corpo, e ali a gente vai limpando essas memórias que não são tão positivas. Uhum. Então o corpo vai começando a associar. Hoje ela tá totalmente diferente. Nossa, é gratificante, né? Isso. E olha como é uma Sabe? coisa, mulher diferente. As mulheres são diferentes. Eu tenho uma Muito. paciente que o falecido mora dentro de casa, tá? São Ele é um falecido. Ele é um Ah, falecido um que falecido mora, vivo. é um falecido vivo que Vivo. mora com ela. Ele reencarnou. Exato. em E, pouquíssimos dias. e durante a consulta, eu pergunto, né? E para todas as mulheres que passam, eu pergunto, como que tá seu lado sexual? Né? Como que tá a Sim, libido? sim, como não que tá é, o desejo? Como que tá a Aham. lubrificação? Eu pergunto sempre. E aí, pra essa eu perguntei, e ela falou assim, não, Suzane, eu não tenho mais relação sexual com o meu marido, mas eu tenho meus brinquedos. Entende? Então, assim, é mulher, uma diferente da outra, né? Uma é diferente da E, outra. Paty, você atende casais? Também. Porque eu acho importante, né? Sim, E acho Sim, maravilhoso. sim. Maravilhoso. Sobre essa questão do quanto é importante para a mulher ser tocada, ter preliminar, Preliminares. mas assim, e com relação ao homem? É, O homem, ele é educado, né? Porque Isso, assim, a gente isso. está falando da mulher, né? Da Paty atender as mulheres. Mas é importante também que o homem seja educado para que ele saiba como tratar a mulher. É. numa cama. Qual o aprendizado de tudo isso? Ele tem que estar ali do lado, escutando, aprendendo, Sim, reaprendendo, reaprendendo, reaprendendo. Porque volta a dizer a questão da pornografia. Sim, Muitas vezes a gente está enviesado sim, sim. com aquela visão de performance numa cama. É, Na realidade, não é performance. A Né? psicanálise, ela trabalha assim, ela tem um foco gigante nessa parte sexual, né? Porque é onde moram os nossos medos, né? É onde moram todos os nossos apegos estão no sexo, nessa parte, principalmente porque ninguém quer falar,
Ninguém Isso, quer é. comentar. Mas a Ninguém- sexualidade ela é muito importante pro bem-estar da mulher. Isso, exatamente. É, do Ninguém casal quer falar, em si, ninguém quer né? conversar, mas ela tá ali, latente. Latente. E totalmente ligada ao emocional. Ligada ao Totalmente emocional. ligada ao emocional, totalmente travando a sua vida. No começo de toda a conversa, você começou finalizando, porque você falou assim, meu, todo o corpo, o todo da mulher tá travado na sexualidade. Sim. Todo. E trava tudo. É o que aconteceu com essa minha interagente, ela estava travada. Hoje em dia ela está vivendo a vida dela, está bem feliz, está tendo. Parece que ela disse para mim que ela sente que voltou para o corpo dela. E isso é uma realidade, porque a pessoa se vê, mas ela não se enxerga. Sim. E tipo, ela se vê, mas ela não vê ali a coisa mais da se sentir atraente, né? Se enxergar como mulher. Então, hoje ela consegue se ver dessa forma, mas ela ficou durante alguns anos apagada, totalmente apagada. Então, isso fazia com que ela ficasse mais deprimida. Então, assim, uma coisa está realmente ligada na outra, né? A vida sexual, ligado com o emocional. Então, eu digo que a gente faz no Tantra um trabalhinho de formiguinha. A gente vai indo pouco a pouco, porque não é um trabalho que a pessoa vai deitar na maca e ela vai sair Sim. dali 100%. Depende Sim. do que ela está buscando. Sim. Né? Então, assim, é um trabalho que a gente vai trazer o corpo para uma outra realidade. Um corpo que está acostumado a receber um tipo de estímulo, um tipo de toque, os padrões, né? E como é importante isso, né? Porque a mulher ela vai passar praticamente 2/3 da vida dela aí em climatério e menopausa, né? Que vamos dizer que vai dos 40, 35, 40 É anos até os bastante 65 tempo. anos, Nossa, eu não mais tinha ou menos. pensado nisso. É muito tempo. É bastante tempo. Caramba, muito eu não tempo. tinha pensado Muito nisso. tempo. Foi um. Em quantidade Não tenho eu ia nada perguntar para anotado você. sobre muito isso, tempo. mas. Você vê que interessante Gente, essa como? questão do libido. Quando eu estava sentindo essas sensações, a queda do libido, ela foi mais por uma questão emocional do que com relação ao próprio sintoma que desencadeou a pré-menopausa. Olha só que interessante. Quantos anos você tinha? 43. Começou de fato Começou agora. Tá. né? Em Mas você já 42 tinha pra mudado sua 43. vida, já tinha vindo. Já, foi o ano passado. Tá. Foi no segundo semestre do ano passado. Você vê que interessante? Foi mais por uma questão da minha queda de performance Tá, que entendi. desencadeou o libido do que propriamente a questão da falta de libido em si. É porque, na verdade, também, Dani, os sintomas clínicos da mulher vai prevalecer acima dos exames laboratoriais. Então, a mulher ela já vai mostrar algum sinal e sintoma, né? Alteração do sono, irritabilidade, Isso. os sintomas mais depressivos, fluxo menstrual. Tem mulher que está menstruando 2 vezes no mês e fala assim, nossa, eu tô longe da menopausa, eu menstruei 2 vezes no mês, só que é um sinal de que a menopausa ela tá batendo na porta, né? Então são sinais e sintomas que o corpo Então ela vai pode dando. aumentar, Pode, dizendo que sim, vai. Sim, pode aumentar fluxo, diminuir o fluxo, pode aumentar a duração desse ciclo, diminuir esse ciclo. Então, por isso que mais uma vez eu falo, a importância da autoobservação, o autoconhecimento, né? Com certeza. Então, e aí, por exemplo, deu sinal no exame clínico dessa mulher, no exame laboratorial, desculpa. Mas os sinais e sintomas já estão instalados, faz tempo na vida dessa mulher, né? Mas talvez, por quê? Porque eu sempre tive, não sempre, mas assim, durante já alguns anos, uma vida mais Exatamente. saudável. Sim. Talvez por isso, né, Sim. Suzy? Sim. Então, olha só a importância do papel do nutricionista na vida da pessoa. É. Porque como isso já estava sanado, quando eu passei com a minha ginecologista, ela fez questões, as primeiras questões foram, Dani, como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua atividade física? Ela começou a adentrar nessas questões para depois entrar na questão hormonal da mulher. Exatamente. Então, como essas questões já estavam sanadas, então isso daqui eu não preciso trabalhar nela. Sim. Ou melhor dizendo, ela não precisa buscar um profissional
para resolver essas questões. Então, de fato, é uma questão hormonal. É porque aí a gente já entra na terapia de reposição hormonal, né, Dani? Tem muitas... Tô aqui em pauta Para pra falar te pedir sobre isso. Tem é. muitas mulheres que Vira só, elas chegam no consultório do ginecologista, do médico, né? Procurando realmente já pela reposição hormonal, né? Já como se aquilo de fato fosse resolver a vida dela. Mas a mulher, ela precisa merecer esse hormônio, não é simplesmente vou passar o hormônio para você, não, porque muitas vezes essa terapia de reposição hormonal pode piorar a saúde dessa mulher. E eu não precisei, tá? É. Eu posso dizer, não precisei da reposição Sim. hormonal. Então, quer dizer, a mulher pode estar tudo alinhadinho, tudo certinho com os hormônios e ela ter essa diferença. Não, Então ela não. Tá legalzinho, não. Você fala da falência hormonal, né? Tá, da falência hormonal entra com a reposição hormonal. Isso. Aí, ok. Mas para ela entrar com a terapia de reposição hormonal, precisa existir. A base precisa estar bem feita, né? Então, alimentação, exercício físico, sono. Entende? Ela tem pra que gente. ter o básico ela precisa merecer. entrar com Exatamente. Ela então, precisa agora merecer. Agora Tá? entendi. É isso aí. Tá. Eu não Você não precisei. pode estar. É como se o cara tá na academia e ele quer bombar. Exato. Ele quer pôr... Exato. Entendi. Exatamente. Ele quer aplicar pra ficar fortão. Então precisa, foi isso que a médica, a ginecologista da Dani, fez, né, o Isso, tratamento. Ela viu isso. como que tava os Eu pilares da vida da Dani, como que tá a Boa. alimentação, exercício físico, sono, né, Dani? Aí ela viu que a minha tireoide estava um pouco descontrolada. Ela mexeu, ela me deu medicamento para normalizar a tireoide. Teve um medicamento com relação à minha questão da... Aí tem o hormônio da... Qual é o hormônio, Suzy, que depois das 5 a gente fica super cansado? Melatonina? Não. Não, melatonina é é da noite. É da noite. noturno. É o do estresse. Tava super Cortisol. baixo, cortisol. E eu tomei o medicamento, quer dizer, tomo até agora, até hoje, o medicamento pro cortisol. Então assim, não precisei entrar e iniciar a reposição hormonal. Nossa, Mas que eu bom. precisei e hoje eu estou tomando medicamentos para minimizar, Sim. né, vamos dizer assim, essas questões. E tem surtido efeito. E ela mesma disse, Dani, não tem necessidade, mas não ser só questão dos fogachos. Você quer iniciar uma reposição hormonal de leve? Eu falei, não vou tomar, não vou entrar com reposição hormonal só para resolver a questão do fogacho. Porque a reposição hormonal, Certo. Seguro. o perigo da reposição hormonal é que vai baixar, vai parar de produzir, que tá repondo. Não. Na verdade, a mulher, ela teve a falência, né? Então por que Então você ela não precisa entrou? repor o que tá faltando no organismo dela. Tá, Provavelmente ela não entrou por tô na questão de pré-menopausa. opção mesmo, né? tá. Mas é importante conhecer o histórico dessa mulher, né? Para ver se realmente pode ser feito a reposição hormonal, né? Precisa conhecer a mulher de fato. Então não é um padrão, nem todas as mulheres fazem. Isso, exatamente. Não, É aí que eu tô Nem parado. todas as mulheres fazem, nem todas as mulheres vão ter a necessidade, mas é importante ver como que tá os pilares da vida dela, como a Dani Entendi. no caso, Porque alimentação, se nos exercício pilares físico. ela estiver fazendo Ok, tudo certinho, sim. beleza, E não ter vai necessidade. produzir. Mas hoje a gente vê que essa mulher, né, quando ela entra na menopausa, ela fica muito vulnerável pro aparecimento de diversas doenças. Sim. Uhum. Né, resistência à insulina, doenças cardiovasculares, ela tem um maior risco ali para desenvolvimento de câncer, ou seja, a taxa de mortalidade dessa mulher aumenta, Nossa. né? Então, hoje a gente vê também que aí precisaria de um médico para falar com mais propriedade, né, um ginecologista, mas hoje Na a gente próxima vê a gente traz. Exato. Mas hoje a gente vê que a terapia de reposição hormonal, ela traz mais benefícios do que malefícios para a vida dessa mulher também, entende? Tá. Então é Por muito que interessante. você vê que eu tô só inflamando e tentando entender, é claro, mas é porque o jejum de dopamina, o que eu tenho feito, o trabalho em cima da dopamina e o trabalho feito diário, semanal, mensal, anual. Eu fiz um jejum de dopamina 2 anos atrás e tô refazendo. Tô no jejum 2, de dopamina 2 agora. Por quê? Porque o desempenho de 2 anos atrás, até agora foi fantástico. E justamente falando dos pilares. Eu nunca entendi
o processo, porque eu tenho feito isso a minha vida toda. Falando como homem agora, mas que sim faz sentido na questão hormonal. É diferente, mas o homem também tem todo o ciclo, né? E eu faço isso a vida toda, inconsciente, né? Mas tenho feito o jejum de dopamina. Há 2 anos atrás eu entendi que é um processo que faz todo sentido. E aí botei em prática. E aconteceu, e funcionou. Agora eu tô colocando pela 2ª vez em prática. Desculpa, Júnior, o que que é o jejum de Jejum de dopamina são os pilares. Por que que eu entrei com o assunto agora? E ele nem tá em pauta, porque eu não ia falar isso aqui, nós estamos falando de mulheres, mas são os pilares da vida. Tudo aquilo que você faz positivo dentro de um padrão para o seu corpo. Atividade física, acordar cedo. Me fala tudo que você faz. Vamos ver. Sem saber do jejum de dopamina. Me fala a sua prática, os seus pilares, como ela comentou. Eu acordo cedo. Ó, se eu vou apontar... pra academia, Tá. né? Vou pra academia 1, pra academia 2. Uau! Aí eu trabalho, né? Tem que trabalhar, não sei. Tá. Aí depois do trabalho... Programado, planejado o trabalho. Sim. Pouco- Hoje sim. pouco Hoje, tempo? Sim. Pouco tempo. Hoje sim, meio período. Ok. Hoje sim, mas eu cheguei a Tá trabalhar entendendo? 10, 12 horas, né? Mas eu conquistei isso, né? Veja, eu precisei passar por algumas questões aí não agradáveis para chegar Pra nesse poder chegar. estágio. Continua no seu dia. Depois do meu trabalho, aí depende do dia. Então, eu sou voluntária num centro espírita. Vai cuidar do eu vou seu cuidar lado. do meu lado espiritual. Não vi essa espiritual, mulher emocional. comendo ainda. Eu como 7 vezes por dia. Então vamos lá. no café da manhã- Tem que falar eu tenho- comida. Então vamos lá, café da manhã 6:30. Café, não sei se eu posso dizer café, mas enfim, um lanchinho entre o treino 1 e o treino 2. Aí depois café da manhã número 2, depois do treino 2. Aí depois eu vou trabalhar, almoço, lanche, Que horas? O por almoço? volta das 2. Tá. Né, porque eu já tomei Ok, 3 cafés já. da manhã aqui. Até por questão também do trabalho. Almoço lá pelas 2, 2:30. Depois 5 horas, como novamente. 7 horas, como novamente. E 9 horas novamente. Então são 7 refeições. O jejum de dopamina são os seus hábitos. Tudo, eu já tinha conversado um pouco com ela, por isso que eu inflamei, pedi para ela me conta sobre o seu dia. É a sua reorganização mental, Uhum. inserindo os pilares de uma vida boa, de uma vida sadia, de uma vida saudável. A gente conversa muito sobre isso lá na clínica. Por quê? Primeiro, quantidade de trabalho, quantidade de estresse. É a primeira coisa que te pega. E a gente começou esse podcast falando sobre isso. Nós estamos falando sobre mulheres, mas a gente está falando sobre o ser humano. E eu trabalhava 10, 12 horas e tomava remédio para minimizar a irritabilidade, para eu dormir. Aí depois eu tinha que tomar outro remédio Pra acordar. me deixar acordada. Para acordar, para Eu tomar dormir. cafeína, porque eu sou ansiosa, eu não posso tomar cafeína, Sim. não posso. E aí depois um outro aditivo no meio da tarde para me manter acordada. Nossa. Aí depois eu tomava um apagão para dormir. Isso, para poder ter as horas. Você entende por que ela tá aqui? Sim. É justamente Claro. por isso. O jejum de dopamina, ele faz sentido para o homem, para a mulher, mas ele faz muito sentido no seu mental. Uhum. Ah, mas a chama de jejum, a pessoa já entende. Ah, pô, já vou comer, não vou comer, vou jejuar. Mas não é. É um jejum de situações do seu dia, do seu mês, do seu ano. Você corta muita coisa, você diminui o seu ritmo de trabalho, Uhum. mas não produtividade. Se você tá com um mental legal, se você tá com uma mente inabalável, você produz em 1 hora o que normalmente a pessoa distraída produz em 3, 4. Sim. Então faz muito sentido. Não ia falar do jejum de dopamina, ela tá aqui justamente por ser mulher, por fazer sentido tudo que a gente leva dentro da clínica, mas são os pilares. Legal. Você vê que interessante? Sim. São os pilares que levam a gente. E Exatamente. hoje eu tomo uma gota, para dizer que eu não tomo, de um dos medicamentos que eu tomava. E que eu cheguei a tomar 14 gotas. Nossa, uma diferença gigante. E uma coisa muito interessante de falar é que você faz 7 refeições.
né? Uhum. Isso é maravilhoso, porque... Tá, vamos lá. Então, não, deixa eu tenho tanta coisa aqui pra... Esse negócio de fazer o jejum intermitente, aí faz 7 refeições. Fala sobre isso, porque a minha cabeça Vamos fica lá, mulheres mais explodindo. 40. A mulher mais 40, ela, pela queda do estrogênio, ela já tem uma perda da massa muscular, né? Tá. Então, essa mulher, ela já não pode fazer uma redução da ingestão alimentar dela, né? Um déficit calórico tão agressivo. Porque senão ela vai oxidar massa muscular, né? Então, ela já está oxidando por conta do estrogênio. Se ela não dá uma alimentação ali de qualidade, saudável, equilibrada, fracionada ao longo do dia, com proteínas, e fracionada também, o que eu falo de 7 refeições ao longo do dia, não é somente você fracionar essa refeição, é você dar qualidade, você colocar questões de sementes, castanhas, dentro dessa alimentação dessa mulher, né? Então, o fracionar é legal porque você vai trazer mais qualidade para a alimentação dessa mulher. Porque tem mulher que toma café, almoça e faz um lanchinho à noite. Né? Então, faz 3 refeições. Que qualidade que ela tá dando de alimentação para ela? Ela tá dando nutriente? Suzy, Exatamente. Se passa de 3 horas, eu fico namorada. Ela tá Fico dando irritada. nutrientes importantes para ela, de fato, né? Por exemplo, a saúde óssea. A nossa resistência óssea, ela é formada até os nossos 40 anos, né? E aí, tem muita mulher que não se alimenta direito, quer emagrecer a qualquer custo, começa a cortar um monte de alimento, né? E aí, ela deu nutriente, ela deu cálcio, potássio, vitamina A para esse osso dela, para formar ossos saudáveis, porque na menopausa, ela tem um risco muito maior para desenvolver a osteoporose, né? Então, a alimentação, ela de fato, ela não trata tudo, mas sem a nutrição, você não trata nada. Ok. Entende? Então, a alimentação, a nutrição, ela é essencial em todas as fases da vida da mulher. Seja ela na fase de adolescência, onde ela está passando por uma menstruação ali, está começando a modificar o corpo. Na fase da vida adulta, né? Onde ela está passando por um processo mais estressante, é faculdade, é trabalho. Como que tá a questão de fracionar realmente? Ela tá conseguindo fazer todas as refeições, não tá? Ela tá dando nutriente para esse corpo dela, não tá? Uma gestação, que ela precisa de nutrientes importantes para gerar essa vida. A pós-gestação, onde ela vai passar pela amamentação ali, né? Vai amamentar o bebê. E a fase do climatério e menopausa. E a fase de idosa realmente, né? Onde a gente precisa se preocupar. Porque é uma mulher que, se ela teve perda de massa muscular, como que ela vai chegar na velhice? Ela vai ter Se ela não força. repõe mais. Ou demora Exato. muito para repor. Sim. Ou ela perdeu muito. Ou ela Né? perdeu Sim. muito. Posso trazer uma questão séria com relação a essa questão da menopausa? É um tema muito atual, né, nas academias. As mulheres e os homens têm cada vez mais buscando essa questão de acelerar o processo de atingir o objetivo, né? Usando anabolizantes. E aí, pegando esse gancho da questão do anabolizante com relação à menopausa, e aí trazendo uma questão séria, porque o uso de anabolizante, né, usar esteroides, né? Sim. O uso de esteroides, ele pode mascarar, não, Suzy? Ele pode mascarar essa fase da pré-menopausa na mulher. E aí, em que momento que a mulher vai entender que ela está na menopausa, se ela está fazendo uso de esteroides, e o esteroide ele ajuda na questão da disposição, na questão de ganho de massa muscular, entre outras questões. Não sei se você consegue... faz sentido faz isso. sentido. Se faz sentido. Faz sentido, sim. Sim. Mas é uma dúvida minha. Mas é uma super dúvida, Sim, porque gira em torno do psicológico, do mental. E os esteroides, se bem feito, né? Eu não vou saber explicar, né? Porque já não é muito uma área que eu atuo.
Mas ele agride muito o corpo, né? Ele causa um impacto muito grande na saúde cardiovascular, tanto do homem quanto da mulher. Então, a mulher, por exemplo, ela já está nessa fase vulnerável da menopausa, onde já tem um risco muito maior para desenvolver todo esse tipo de doença, já tem uma questão ali de mortalidade, né? E a taxa de mortalidade dessa mulher, ela aumenta por conta de doenças cardiovasculares, né? Então já é uma fase que ela, poxa, é preocupante já. E aí ela vem utilizando esse tipo de droga, prejudica mais ainda, porque causa um espessamento ali das artérias, né? Então é uma fase que precisa, é uma coisa que precisa se preocupar realmente, né? Mas não mascara nos exames laboratoriais? Olha, A pessoa pode estar na menopausa, vai mascarar, mas não está por conta de uso de... mascara de como esteroides. mascara também o uso de anticoncepcional, né? Anticoncepcional também pode Ah, mascarar. É. Ah, o anticoncepcional Anticoncepcional também pode mascarar? Sim. Então, Você vê quanta coisa, Gente, é que muita coisa. riqueza você Sim. parar pra É. conversar um pouquinho e... Sim, Nossa, o uso de anticoncepcional. sim. Interessante. Por quê? Por conta dos hormônios, né, dessa mulher. Então, porque tá Existe tá inserindo... Exato. Você vai estar fazendo, querendo ou não, uma reposição também, né? Então, é muito... assim, a gente vê que alguns médicos, né, são contra a reposição hormonal, mas passam anticoncepcional a vida inteira para aquela menina ali, desde os 15 até os 40 Sim. anos de idade dela. E por que você não vai fazer reposição hormonal nela? Que é a mesma coisa, basicamente, né? Não, de fato, o mesmo medicamento, mas você vai estar fazendo uma mas, reposição ali. Mas né? a ideia é a mesma. Sim. Repor. É. Meu, Obrigada. tomar uma água. Vamos tomar uma aguinha? Vamos. É. Bora. Caramba, fritão, hein? Deixa eu só... Pode tomar uma aguinha. E aí, Bom, a deu gente tá conteúdo? num Deu conteúdo? pouquinho... Meu, a gente... Tá Olha, indo? Tá indo? a gente tá tomando uma aguinha... Mas essa do esteroide eu não vou saber te explicar muito bem, mas eu acredito que o negócio seja punk, realmente. Porque, por Imagina exemplo, a diferença. eu já vi casos de mulheres Pessoal, com uma... a gente tá fritando. Pode falar, Eu pode vi falar. caso já A de gente uma tá mulher... fritando aqui nas ideias, mas eu quero faz uso de agradecer. oxandrolona, né? Aham, Agradecer E você, prejudicou Roger. muito a Agradecer a questão Start de Digital. A gente tá aqui reprodutividade curtindo muito esse podcast, Ah, curtindo também, demais. E aí, pode Curtindo mostrar o sentido a Dani pra- Carvalho, ensinar massoterapeuta. pra também. Sim. E agradecer a Suzy que tá ali fritando nas ideias. Putz, demais, demais. Pô, deu muito conteúdo, muito. A gente falou muito, a gente tá falando muito e é muito legal porque não para, assunto não Gente, para. mulher é um tema que... Não para. Mas foi assim, quando a Dani Mulher começou, é eu um falei, tema. Dani, me ajuda. Me ajuda porque, assim, cara, eu queria um negócio, eu gosto de me abrir, né? Quando a gente tá conversando assim, eu falo, eu preciso disso, mas como é que eu vou conseguir isso? Aí minha mente começa a fritar. Aí a Dani, não, pô... Aí ela tem os momentos, muito obrigado por explicar a explosão da mulher e a tranquilidade da mulher. A explosão no vulcão das mulheres e de repente aquela paz Dalai Lama total. Aí eu falei, me explica, amor, como é que eu preciso de alguém, eu preciso de pessoas que me entreguem isso e isso, porque... e a minha mente frita, realmente, eu preciso dessa pessoa que tem esse conteúdo, que tem isso na mente dela. Aí ela falou, pô, mas peraí, essa pessoa é fulana? Não, e você já pensou na... Ela já fez ela foi dando... E olha que eu Ó, ouvi ó, falar que a mulher ó, bastidor. perde massa cinzenta. Gente, é muita perda. Tá ficando a menopausa. Gente, é muita perda. Mesmo com perda de massa cinzenta, eu tenho... Me fala, me Essa fala. massa cinzenta aí tá pouco. A mulher ela tem um comprometimento muito grande na função cognitiva dela, né? Então, na saúde mental, isso impacta muito, muito, muito. Tudo por conta do estrogênio, né? Tá. Ó, a gente vai trazer isso pro próximo podcast, a gente vai fritar nessas ideias no mental da mulher. Legal. Vamos fazer um outro, e a gente Legal, pode conteúdo. fritar nessas ideias no mental. É importante você trazer a questão das doenças.
Sim. Porque está muito atual a questão da ansiedade, do sim. Ah, doenças. sim, demais, Aí demais. com o seu conteúdo, É. acho que isso também é bem importante. Tem muita coisa, é o Tem que muita eu... gente doente. Eu sei porque, assim, eu estou nesse processo de desmamar essa uma gota. Tá difícil, né? Não é fácil. E aí eu fui tentar uma consulta, né, com um psiquiatra aqui. Eu falei, não vou marcar lá com o meu psiquiatra de São Paulo, por mais que possa ser online. 2 meses para marcar a consulta. Eu falei, gente, como a sociedade está doente. Está doente. 2 meses para conseguir uma consulta. uma 2 consulta. meses. A sociedade está muito doente. Mas que bom que estão procurando ajuda, Sim. né? Sim. O problema é quando não Sim. procuram, né? Tomara que um dia todas No as centro, pessoas tenham. infelizmente, a gente acontece de receber muitos casos Eu acredito. de pessoas que querem se suicidar. Eu Nossa. acredito. Jovens, Nossa. Vocês ali com adultos, É. idosos. Isso é pesado. Isso é E não tem pesado. idade, tá? Sim. Não tem idade. Tá bom? Eu acredito. Tá legal? Tá Porque é gostando? são questões bem profundas, né? Meu, aqui é assim, vida real. Aliás, tudo que eu faço eu amo falar. Essa é a minha frase, ó. Aqui é vida real. Não vem com historinha, ficar tudo bonitinho. Não tem nada bonitinho, não. Não tem nada. Cara. É que ele gosta de lidar com mulheres. Ele gosta. Ele falando Menino, da ele trajetória só vive- dele, só mulheres. Pô. Que paciência, hein, Dani? Incrível, né, menino? Que paciência. Mais ou menos. Abalado, né? Tá um pouco abalado depois de tanta. Cara, não, mas sabe o que Mas qual que é a acontece? sua referência, Dani? Gente, ele é Calma. demais, Qual que ele é é a sua demais. referência? Porque, né, tem muitos homens que de fato. Quando você Não tem lida, paciência. quando você... Na realidade, eu brinco que essa é a minha frase de não tem nada certinho, nada bonitinho, porque não tem mesmo. Não existe. Se você pegar, a gente tá com, né, Gabi? Centenas de pessoas nos grupos e conversando com uma por uma, chamando as pessoas. Não tem nada legal, não tá Sim. nada Não bom, tá nada bem, né? não tá nada bem, bom. não tá bem. Por que a gente tá aqui conversando? Ali fora eu gravei, fiz uma live, acho que foi no Insta aqui nosso, e eu agradeci por ter a oportunidade de trazer vocês aqui pra gente salvar pessoas mesmo, pra gente sim. buscar Faz a diferença. cura, Qual buscar que é a o maior cura. queixa, assim, que se repete? Olha, então, a gente Se tá você tiver que tá enumerar trabalhando um uma padrão, né, Gabi? questão, Cara, a se gente tá repete. trabalhando o padrão, mas a questão que gira em torno de todos, e principalmente da mulher, é a questão financeira. Aí você fala, com certeza vai ser, mas na realidade não é sobre o financeiro. É a independência da Ela mulher? acha, então, é aí que tá. Ela acha que é o financeiro dela, mas não é. É o que a gente tá fazendo aqui. Tem muito mais por trás. Tem muito mais. Aliás, eu tava conversando com a Dani ontem sobre isso. Ontem, essa semana, né? Às vezes a gente conversa, ela me fala, eu tenho uma dor. Mas se você entender que aquela não é a sua dor, é só uma capa. É a como ponta se do iceberg. Isso, é como se É a esse cereja do bolo, né? Exato. É aqui eu vou fazer um som nesse microfone, mas ele tem uma capa de E tem, de espuma. fato, uma capa. O ser humano Você e as suas entendeu? camadas, né? E aí a gente descobre, Muitas camadas do ser humano. ele gira, é o olho do furacão. Sim. O dinheiro, a moeda, é o olho do furacão. A pessoa, ela para nisso porque a gente tem que viver. E é uma sociedade, é um mundo capitalista, onde você entende que a troca, né? Você dá sua outra coisa que a gente vem conversando muito também com a equipe inteira. Às vezes a gente reformulou a equipe agora. Você dá o que para pegar a moeda? A sua hora de vida. Você dá a sua vida. Você dá 1 hora de vida, você dá 8 horas. No seu caso, você dá 4 horas de vida por dia. Você tem 4 horas menos na sua vida para poder viver em troco da moeda. Então isso acaba deixando o ser humano louco.
ele está totalmente insano hoje. Porque o tempo parece ser menor, Ah, sim. a capacidade nossa neural... Quantas vezes você se pegou falando, pô, a semana acabou. Meu, já acabou a semana? Nem vi. E o Não, mês? Já Pô, acabou o trimestre. a gente tá... É, exatamente. Não é? Eu tô Acabou o assustada com isso aí. trimestre. Eu tô A gente muito tava, assustada com isso. a gente tava também. no Réveillon. Com fome, Você lembra do Gabriel. Réveillon? O Réveillon meu foi ontem. Exato. É isso. Aí você olha e fala, pô, exato. tô no meio do ano. Eu tô O carnaval foi hoje. eu não de manhã. Você eu não entende? assimilei isso. Mas por que isso? Porque a nossa capacidade Assustador, neural tem assustador. diminuído. Por quê? Porque o nosso sistema, porque o nosso ecossistema, ele tem inflado de tal maneira com situações, com o celular, com o seu Ah, sim, note, tem com o tomado seu muito trabalho, nosso com o tempo. seu, com os apps. Pô, a gente tava falando hoje, ela falou assim, meu, a DeepSeek, eu tô falando aqui com o chat GPT, e eu falei pra ele que o DeepSeek me entregou mais rápido. Ô, Aí Dani, ela falou, tu vai causar uma guerra. não, escuta essa. Aí ela olhou pra mim e falou assim, ó, o que é o DeepSeek? Eu falei, amor, você acabou de falar pra concorrência, meu, o DeepSeek tá engolindo o chat GPT. Ô, E você gente, falou- ela faz uma pergunta pro chat GPT, aí o chat GPT responde pra ela, ela pega a resposta do GPT e manda pro DeepSeek. Olha, Aí, Deep, é. o chat respondeu assim assado. Você não consegue fazer melhor? Aí você... Eu falei, gente, ela tá causando uma guerra. Você ela fala- ela vai causar uma guerra. Você entende que a capacidade neural dessa pessoa, ela tá ficando o quê? Meu, ela tá esmagada por situações. Ela tá esmagada. A culpa é da massa. Não, e antigamente a mulher, ela era escassa. somente uma dona de casa. Isso, Exemplo da mulher. isso. Hoje ela não é só dona de casa, Isso. ela é dona de casa, ela é praticante de exercício físico, ela trabalha fora, ela cuida de filhos, Ela é chefe de família. ela é chefe de Chefe de família, família, tem que ser é ativa verdade. sexualmente, É muita tem que função. cuidar gente. da... Parece que eu tô ouvindo a Daniela É falar. muita Não é? função, é muita função. E aí, Não tem. A gente faz isso tudo em busca do quê? Eu acho que aí vem a questão. Todo mundo busca a felicidade. Sim. Todo É, mundo sim. busca estar o bem. estado de Então, felicidade. É isso verdade. vai causando ansiedade que a Sim. gente deixa passar momentos felizes atrás de felicidade plena que não Que existe. não existe. Você sabe que eu assisti recentemente um vídeo do Rossando Klingei. Ele é psicólogo e palestrante espírita. E ele falou, pessoal, sabe, você falou sobre a felicidade. Aí eu já dando spoiler. Sabe o que mais inveja a sociedade? Não é a questão financeira, Sim, sim. não é a questão física, né? Corpo da mulher ou do homem. Não é a questão social. É a felicidade. A felicidade incomoda as pessoas. Um casal feliz incomoda as pessoas. É fato. Exatamente. É. O estado de felicidade, ele Sim. é tão pleno que ele... O que a pessoa inveja? Às vezes ela não inveja grana, ela não inveja nada, mas se você tá feliz, se você tem um É. casamento feliz, se você tem uma vida feliz, se você tem Sim. momentos, Sim. estados de felicidade, Sim. é o que o outro quer. Aqui outro. E não é inveja só no sentido pejorativo, tá? Sim. Porque tem aquela inveja densa, pesada, que a pessoa quer sempre depositar coisas negativas pro outro. Mas é aquilo que ela não tem. Eu tô invejando porque eu não Porque tenho. não porque tem- eu queria ter. Exatamente. Não é porque eu isso. estou desejando mal, mas eu gostaria de Eu queria, ter. eu queria estar Poxa, ali naquele aquele lugar. casal feliz me Exato. incomoda, aquela felicidade me incomoda. É isso. Você sabe que voltando na pergunta que vocês fizeram, um ponto é o olho do furacão, que é o financeiro, é o dinheiro, mas não é o dinheiro. O que ela precisa da moeda para buscar isso. E O também da estado de independência, felicidade. Não, Júnior, é independência. Mas o que é o estado de felicidade? Para você é um, para Suzy é outro, para Paty é outro. Mas ela precisa da moeda, por isso que gira em Sim. torno sempre do financeiro. Como se a moeda Eu fosse a preciso. segurança. Faz Isso, sentido. porque ela vai Faz buscar. sentido. Aí não importa. Faz sentido. Qual é o estado de felicidade que ela busca? Se é um carro, uma Ferrari,
Sim. Se é uma casa... Faz sentido. Você entendeu? Não, faz sentido. Então ela na camada, ela fala, bom, se eu tenho grana na conta, Eu tô bem. exatamente, eu Até vou porque em eu sou na busca da segurança, minha né? Porque eu não felicidade. preciso me prender a ninguém. Eu vou em busca da minha felicidade. Só que aí tem um monte de coisa que a gente vai notando e vamos conversando com as pessoas, e vamos analisando. E olha, vem cá, me conta a sua família, me conta sobre o seu Sim. marido e os Vai filhos. destrinchando, né? Isso, e aí faz aquele caminho, É. aquele percurso onde É. a gente consegue É. descobrir várias coisas. Mas olha, a questão financeira, ela não está somente relacionada pela questão da pessoa ser mais ambiciosa ou até gananciosa. Eu falo por mim, né? Eu falo de mim. Eu sempre busquei ascensão profissional, mas não pela questão financeira. Claro, né? Não podemos ser hipócrita, né? O quanto que o dinheiro ele faz bem, porque você quer estar numa casa legal, você quer fazer algumas viagens, tal. É. Mas é mais pela questão da independência, né? Eu não quero estar dependendo de Sim. ninguém. Sim. Eu quero ter o controle da situação. Sim. Eu quero Uhum. conduzir a minha vida, Sim. né, por conta própria. Mas você Eu- sabe eu que penso isso é. muito nessa linha, sabe? Isso que você disse agora é. Vou falar agora no lado dos homens. Hoje o que afeta, eu acho que, sei lá, vamos dar uma. Nem tem, vou dar um percentual aí. 90% dos relacionamentos é isso. É o homem, inclusive eu tava vendo, eu tava estudando um artigo essa semana sobre a quebra mesmo, a quebra dos relacionamentos. Assusta o homem, né? Olha, tô dando por baixo, mas talvez seja assim, mais do que isso. Por baixo, 80, 90% Sim. das quebras dos relacionamentos são porque os homens não entendem o posicionamento da mulher. Não entendem. Ah, mas aí entra, por que startou isso na minha mente agora? Porque você falou uma frase que é o que você quer. Ah, a mulher quer o controle. Não, ela quer a segurança. É diferente. A palavra que você disse Segurança, matou. faz sentido. E porque a Dani fala a todo momento, eu quero segurança. Eu quero segurança. Então não é o controle, e sim uma Se sentir segurança. seguro. Olha que interessante. Sim, Então sim, você vai sim, longe. faz Então sentido. você percebe que a gente vai rodeando e o olho do furacão e sempre vai ter. Isso, assim, me desculpem as feministas, mas é nosso, né? A gente nasce com isso, é instintivo isso. A gente querer estar segura. Não Uhum. necessariamente uma figura masculina. Sim, Normalmente Sim, é. sim. Mas então quem não sociedade. tem isso vai atrás do dinheiro Exato. para Sim, ter sim, sempre. sim. Então a É. gente Sim. busca sempre melhor sim, qualificação. segurança. Interessante. Sempre há segurança. É interessante. Você vê que a busca, Sempre há quando você Até porque a começa. gente vive num país capitalista, né? Você É. precisa do dinheiro, né? Exato. Não, o Pra mundo, você né? se No educar, mundo. pra você se Sim. deslocar, enfim. Até precisa do dinheiro. os países, até a cultura menos capitalista, ela trabalha em torno do capitalismo. Porque ela é parte do todo, do processo. Se ela está sendo esmagada, são por eles. Sim, Então, sim. é o controle da situação, o controle do todo, e é o que a gente vive. Hoje, se você falar assim, esses dias eu estava com uma mentoria de uma mulher, e aí foi muito, eu lembrei quando você disse que desse caso, essa paciente sua que, ela entendeu o processo, e era justamente isso. Uma mulher mais madura, que não entende o processo. E como você pode mentorar uma pessoa que não entende o processo? Você tem que entender o seu processo. Se eu tenho 20, eu tô num estado da minha vida. Se eu tenho Sim. 30, eu tava falando isso esses dias. Olha, você vai fazer com 20, você é o poder. Você falou, o mundo é meu, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou implodir. Mas não Ou tem eu vou sabedoria, explodir. Não tem nada, Eu vou né? Só eu tem vou não, energia, você né? tem Vitalidade, você não tem é? duas coisas na mão. Eu vou implodir tudo, eu vou explodir tudo. Era é isso. sempre assim. Nos 20 anos. Só tem vitalidade, Nos 30. não tem cabeça, não Nos tem nada. 30, nos 30 você já levou tanta bordoada, mas É. que você fala assim, pô, tô meio tardendo, né? Nos 30 você fala, pô, Já tardendo um fica pouquinho, mais mas calejado. deve ser o sol, deve ser o nosso sol.
Com 40, É, a lomba já tá tão arcada. Tanto do homem quanto da mulher. Sim. Com 40, o seu lombo já tá arcado. É verdade. O chicote, ele bate, aí você fala assim, eu levei uma chicotada. Aí as coisas passam e faz sentido o que acontece com a mulher, porque aí é em dobro. O homem com 40 é meio meninão ainda. O homem, ele acha que ele é... É o que eu recebo muito no consultório. Uma mulher com 35, 38 anos, ela já ela já relata isso pra mim. Ela vem. Suzane, com 20 anos, eu comi o que eu como hoje, eu comi até mais, isso é verdade. Sem né? sombra de E eu era dúvida. magra. O homem com 40, ele fala assim, sou molecão Exato. ainda. Janta. Sou moleque. Então, A mulher com Exatamente. 40, Diferença. ela tem 2 problemas. Ela tem os 40 nas costas, que foi só chicote, que com certeza, pode ser rico, pode ser pobre. A vida ensina. Na vida ensina. A vida ensina. Com 40 anos, você já é uma pessoa que já começou a levar um pouquinho de... sim. E aí vem o tal do climatério. Exatamente, a redução hormonal aí. Redução principalmente. Pra aprender mais um pouco. Deus, é Exato. tanta aprovação. Já vem- Muito aprendizado. Já vem essa. Muita aprovação. Já vem essas alterações A hormonais, mulher né? realmente Fisiológica é incrível. e metabólicas e tudo mais, aumentar risco para Aham, doenças, olha, esse enfim. risco de doença, eu fiquei Esse- com isso na minha cabeça. Não, Exato, teve coisa aqui exato. que a gente... E um Porque é detalhe assustador muito isso. interessante, a mulher após os 40 anos, ela soprou a vela, né, do bolo, ela já tem uma tendência de acumular por ano de 2 a 5 quilos, tá? Ela soprou a vela Ela do soprou bolo. a vela Ela ali olhou do pro bolo e aniversário, ganhou exato, 5... soprou a vela ali dos 40 anos, Sim. basicamente. Uma coisa é certo, depois dos 40, o bumbum não é mais o mesmo. Não é mais o Não, mesmo. isso aí daí já O colágeno, vai meu amor. sentir. O Isso colágeno. já é Parece que você tá toda derretendo. Derrete. Você tá Perfil derretendo. assim, não tem mais aquele pup, sabe? Gente, que não é mais acontece, O né? estrogênio, sabe? principalmente Ele é o legal, estrogênio, né? Caramba, É. como faz E a a. diferença? Ele é triste, ele Sim. Fica triste. Sim. é alegre assim mais, sabe? É muita Meninas, diferença, gente. olha, isso foi fantástico. Eu achei que ia ser legal, mas eu não imaginei o nível disso aqui, da conversa. Muito bom, amei. De tão gostoso, de tão, sabe, sincado das mentes estarem tão alinhadas, apesar de nunca ter feito. Eu ia dizer agora Eu isso. também. Não Fiquei houve um pensando no começo, ensaio, né? nunca Não, tinha não. feito algo parecido. Eu Bacana, gosto foi tudo disso, assim, ó. eu gosto disso. Foi muito bacana. Como a vida do cara sempre foi assim, toma que sai levando, porque é pouco, quer mais? Tá chorando? Tá chorando, vai levar mais. Exatamente, Então é. minha vida Por aí. foi mais ou É menos isso aí. assim. Então, pra finalizar, né, a parte do peso da mulher, que ela tem uma tendência Manda. aí de 2 a 5 quilos por ano. Mas se essa mulher for sedentária, não tiver um controle da alimentação, a alimentação toda desequilibrada, isso pode piorar. Então, se essa mulher, ela tá chegando ali na menopausa sobrepesa, então ela tem um risco muito maior nos 10 primeiros anos da menopausa entrar na obesidade, por Uhum. exemplo. Então, a taxa de mortalidade Qualquer dessa mulher? Qualquer mulher. Se é magrinha, pode... Sim, ela pode ter alteração no peso dela. Tudo por Ou conta será do... que ela é falsa magra, né, Suzy? Então, a falsa magra é a composição corporal dela, né? Onde ela já não tem uma quantidade de massa muscular saudável. Ela vai ter mais gordura do que massa que massa muscular. Como é a falsa magra? Você De roupa se tá... pesa, você se pesa, acha que você O peso está tá ok. magro, tá O peso ok. tá ok. Tá. Mas aí quando você vai fazer a biopedância, Ah. você É, pode a falar avaliação, melhor que eu. a avaliação Ela física tá com com adipômetro. 20, 25% de gordura. Exatamente. Ah. Até mais, né? 20, 25% de gordura, Só a gente, aprendendo. a gente ainda fala que é um percentual ali ainda tá dentro do adequado, né? Agora, essa menina, muitas vezes que a gente pega aí uma falsa magra, é com 30% de gordura, já é... Ó, eu cheguei, eu lembro que eu comecei a buscar nutrólogo e nutricionista, não, minto, nutricionista com 25 anos. E eu me lembro que ela fez a biopedância, eu estava com 25% de gordura. Eu era a falsa magra. Olha só como a questão da idade, ela não tem uma relação somente.
Hoje eu estou com 10% de gordura. Eu estou com 43. Sim. Tem relação somente à idade? Não, tem outras questões, claro, né? Mas assim, veja, não é só a questão da idade. Tem a questão do esforço, tem Tem. a relação com a alimentação. A minha relação com a alimentação, ela mudou completamente. Sim. Eu vejo o alimento como uma nutrição. A minha relação com a comida é nutrição, não é Sim. desejo. Eu busco atividade física, eu tenho os meus gatos, que é prazeroso, eu busco andar de moto, buscar outras questões. Sim. E a A nutrição, compulsão, né? O a problema é a nutrição, compulsão. ela vem como uma prevenção, né? Quando a gente fala de nutrição, é para prevenir aquilo que pode aparecer um dia, né? Então, é isso que a nutrição ela tem para trazer realmente para a vida dessa mulher, para minimizar esses sinais e sintomas e para que ela chegue na menopausa de uma forma mais confortável, mais tranquila possível. Porque todas nós, a gente espera, né, que nós vamos passar pela Sim. menopausa, porque senão aí é um sinal que a gente morreu antes, né? É o que Que a gente foi de arrasta já. Mas a menopausa é uma dádiva realmente, porque, poxa, você tá viva. Né? Você vai continuar produzindo. A Dani, poxa, tem uma filhinha. Quantos anos é a Lavínia? Então, 3 aninhos. Né? Então, em plena produtividade, né? Em plena Meu, que produtividade. interessante. Quantos assuntos e quanta coisa girou em torno Sim. da mulher. Ah, quanta coisa. E essa compulsão alimentar que você Compulsão, falou, essa compulsão, Eu trabalho ela muito isso. Essa compulsão alimentar, ela tá totalmente ligada à redução, né, tanto da progesterona como do estradiol, porque ela impacta ali na funcionalidade da dopamina e da Exatamente. serotonina, né? A compulsão é um negócio. Mas não é uma Exato, é fuga horrível a também? compulsão. Se a Então, gente levar para a questão emocional? então, são vários fatores. A mulher, mas... ela já vai. Também, né? A mulher, Também, né, a Ju? mulher Também. nessa questão emocional, ela já vai em busca desse. O alimento ele já é visto como um afago, né? Como um afago emocional. Exato. Então pensa, essa mulher ela já tá irritada. Ou ela já tá com sintomas mais depressivos. Ela já não tá dormindo direito. Né? Então, o que acontece? Ela, no dia seguinte, na vida dela, ou ela já vai estar vindo de um desequilíbrio alimentar que só busca por esse tipo de alimento, né? Ou então essa mulher já está sentindo o impacto dessa redução dos hormônios, então ela já está mais irritada, mais depressiva, e ela vai também em busca desses alimentos mais palatáveis, né? Mais açucarados, mais gordurosos. Isso mesmo. E aí a gente já entra na questão da indústria, né? Que a indústria ela faz de tudo Sim, ali para sim, te manter sim, viciado naquele alimento. Então é o que eu falo para algumas pacientes também. O quão interessante é você adequar a sua alimentação desde cedo. Para você não sentir esse impacto, porque querendo ou não você vai sentir, mas se uma mulher ela já vem de um equilíbrio alimentar, de uma qualidade alimentar, ela não vai sentir um impacto comparado a uma mulher que já vem do desequilíbrio alimentar, Tem que mudar né? tudo, né? Exatamente. Sabe quando vem pra gente, quando vem uma mentoria e normalmente pode ser mulher, no caso os dois, mas quando vem mulher, normalmente a análise eu já começo, a primeira pergunta minha é como é que tá seu trabalho com seus médicos? Como é que tá? Como está o seu acompanhamento? Não, eu tô com o meu psiquiatra, tô com o meu psicólogo, tô com a minha nutricionista. Por quê? Porque a partir daí você já começa a levantar algumas questões. Sim. Não tem jeito. A compulsão, ela está dentro de nós. Ela está dentro de nós. Ela está instalada em tudo que você for fazer. O problema é que se você não tiver... Eu vou pegar uma pessoa, vou mentorar. Mas como é que ela tá? Totalmente compulsiva em tudo. Aí vem... A primeira coisa é a alimentação. Por quê? Porque ela vai... É a fuga. É a fuga. É um vício, É o famoso... né? É a brincadeira. Vício, a compulsão é um vício, né? A Dani sempre brincava, ela falava assim, não, hoje eu quero um comfort food. Aí eu falava assim, que frase é essa? Aquilo batia, mas é verdade. Não, eu vou me confortar
Eu vou comer porque vai me confortar. É a sensação É. boa que dá. É o Você merecimento, entende? né? É o Você merecimento. entende? Ai, que E aí a loucura. compulsão vai. Eu já E trabalhei aí... muito, né? Exato. E Eu esse, mereço. Isso. esse merecimento tá muito ligado com o sono também. Já é uma mulher que ela não tá dormindo direito. Então, no dia seguinte, ela fala: ai, tô tão cabisbaixa, tô tão pra baixo que eu preciso. Porque quanto menos dorme, eu mais mereço. come. Sim, você aumenta a sua ingestão ali no dia seguinte de 300 a 500 calorias, mais ou menos. Pra né? repor aquilo que o corpo tá precisando. Isso, porque o seu corpo ele vai pedir energia. Ele pede energia, então Ok. você vai mandar em forma de comida. É, o sono alimenta, né? Exato, O sono recupera. alimenta. É isso aí. E vai. Nossa, quanto aprendizado. E vai. Eu não E sou fora- não, eu e vim fora aprender, Eu né? sou- E vai. E fora que essa mulher menopausada, ela já gasta menos caloria comparado a uma mulher que não está na menopausa Tá. ou uma mulher que faz a terapia de reposição hormonal. Porque o corpo não tá trabalhando na Sim. mesma velocidade. Sim, é. Então ela já tem uma baixa ali principalmente do estradiol, né? Que é o hormônio principal aí que vai causar essa queda da termogênese, né? Do corpo, que é essa produção de calor. E além do fato que é um hormônio que ele é muito responsável pela queima calórica durante o exercício físico, né? Que estimula as catecolaminas, né? A dopamina, a noradrenalina, a adrenalina, que são responsáveis, né? São fundamentais ali na lipólise, na quebra de gordura. Então, essa mulher, depois dos 40 anos, vamos dizer assim, ela já tem uma dificuldade para emagrecer também, por conta disso. Ó, nós falamos em 10... Ou E seja, não, ó, em 10 minutos, mulheres. em 10 minutos, nós falamos de compulsão. gente, Da compulsão, a gente foi pra quebra ou não de gordura, de caloria. É muita coisa. É, mas é você tá muita entendendo? coisa, muita. Dentro É de um muito, ser, Muita coisa. dentro de um único ser. de um único Me ser. surgiu uma dúvida. Eu não sei se eu perdi quando eu não estava aqui, mas é que a gente fica tão preocupada a questão da testosterona, e você falou do estradiol agora. O estradiol é o principal hormônio feminino. Então, e a gente fica só preocupada assim, não, cheguei na Caiu cidade, a eu tenho que testosterona, repor, tenho que né? repor. Aí você- Na verdade, fala quem vai fazer essa reposição é o médico, né? Que vai fazer toda essa questão da reposição, tanto dos três. Mas o principal hormônio feminino é o estradiol e não a testosterona. É. E a gente vê, por exemplo, que os dois hormônios caem, né? Progesterona e estradiol, só que o que se mantém ali de forma um pouquinho mais acima desses dois é a testosterona, que dá mais fome. Então, mas aí eu achava, e várias mulheres também, que tudo vai mudar, tudo vai ficar mais lindo se a gente repor testosterona. Não. Não, ela aumenta muito a fome. Então tem que tomar muito cuidado também para repor. E quando for tirar isso daí, o efeito rebote também, né? Uma mulher que não tá fazendo, a gente já tá falando de uma não reposição hormonal em questão de climatério e menopausa, né? Já tá falando de outra questão, mas pode ter um efeito rebote ali nessa mulher, sim. Fantástico. Quero agendar minha consulta Ai, para eu também. amanhã, por favor. Por favor, por favor. Pessoal, Ixi, até medo. nós estamos no fim, mas eu não queria acabar. Vem cá, dá um beijo no papai. Coisa mais linda. Coisa linda de A papai. bochecha. Olha, eu estou impressionado em 2 horas e pouco de podcast, de fala, de papo, o que a gente conseguiu extrair daqui. Sim. É, muito bom. foi Aprendi assim, muito, não, Júnior. Muito foi obrigada. um negócio Também. fantástico. Hein, Gabi? Sem comentários, eu acho que, meu, explodiu. Muito bom, gente. Amei. Explodiu. Eu também. Não, Super eu não, útil, não, super. eu imaginava, Nossa, muito bom, muito eu imaginava. Agora mas a gente eu vai nunca- fritando mesmo, porque eu vou ficar pensando Eu nunca- sobre Sim, tudo, porque é muito Muita informação. rico, né? Muito Informações rica. Eu riquíssimas. quero que vocês falem no Instagram de vocês, tá bom? Deixa falado, a gente vai jogar no ar. Tá. E assim, muito legal todo mundo conhecer vocês, conhecer quem tá aqui, saber um pouco mais da história de vocês, saber um pouco mais do trabalho de vocês, tá bom? E muito obrigada pela confiança.
E por essa oportunidade, não somente de compartilhar um pouco, dividir com vocês a minha história, mas aprender, né? Sim, foi Nossa, muito como eu aprendi enriquecedor, com né? Com vocês. certeza. Muito, muito. Agradecer pelo convite, Júnior. Eu tava morrendo de vergonha de vir. Ah, eu também. Morrendo Idem, de idem. vergonha, mas eu pude falar um pouco do que eu sou apaixonada, que é a nutrição, e realmente a nutrição, ela salva vidas, né? A gente consegue transformar a vida de uma mulher, e a mulher, ela consegue transformar uma casa, né? Ela consegue, de com fato, certeza. transformar a família dela. Isso Com é muito certeza. bacana. Fala suas redes. Com certeza. Suzane nada, @surribeiro.nutri. surribeiro.nutri. Isso Galera. mesmo. Fala, Paty. O meu tá @Paty Coelho Taróloga. Olha, já vou seguir aqui. Fala, Baralho Dani. cigano. Olha, o meu é pessoal, gente. Mas vai lá, porque... Vai lá. Casal, underline, B, underline, motociclista. Eu vou colocar pra você. Muito bacana. Muito bom, legal. gente. É. Muito bom. Pessoal, Obrigada. olha só. Aqui é vida real. Sim. Tudo que eu faço, os meus trabalhos, todos os meus contatos, amigos, todo mundo que eu conheço. Não adianta, a gente discute muito isso em casa. Você vai para as redes, eu sou uma pessoa. Aí você vai lá pra clínica, é outra pessoa. Sim. A Paty que tá lá com a gente lá dentro, ela A sabe. gente conversa. A galera gente que conversa. tá, a gente discute. vive muito isso, A né? gente tem discutido, olha, Isso é dentro muito da bacana. equipe que a gente tá fazendo, o Gabi, tudo, a gente tem discutido muito isso, que é ser o que somos. Não vem pra frente da rede e falar, ai, tá, que bonitinho. Aí chega por trás, o cara é outra pessoa. Exato. Então aqui é vida real, o que a gente discute aqui, a gente tem que levar pra vida. Com Exatamente. certeza. E é isso. E Mas- eu vivo isso, né? Eu vivo a nutrição, eu me alimento bem. É isso, é vida real, gente. E eu acho que é isso que funciona realmente, né? E só para finalizar, a nutrição, eu não sei se eu comentei da água e da libido, mas é um fato muito interessante da água e da libido. Fala. Que aumenta a lubrificação. Então beba água, bebam Ah. água, tá? Que é um problema que as galera aí Por não favor. bebe água. Isso, o povo bebe É. água, com certeza. Pessoal, eu quero agradecer muito, muito, muito. Roger, Brado, aqui Start Digital. Agradecer a Dani Carvalho, massoterapeuta. Agradecer a Suzy, que tá aqui, falou pra caramba e Muito. ensinou muita Ensinou gente. muito, viu? Ensinou muito. Arrebentou. Com E medo, tava com medo. Agradecer a Paty aqui do fundo Eu do que meu agradeço legal. muitíssimo, muitíssimo. Vocês foram maravilhosas. Você Eu também. amei. E assim, muito. Curiosa, hein? Pra descobrir um pouco mais Sim. sobre A tá? Dani, agradecer a Dani, eu já agradeci, eu vou agradecer de novo. Obrigado por tudo. Obrigado pelos treinos. Estávamos. Meu, cara, olha aqui. Eu participei disso, né? Nem eu Não- E outra, também. como eu queria ser muito verdadeira, eu pensei, ai meu Deus, será que, né, vai... As redes sociais, né, vão descobrir um pouco mais sobre mim, né, porque eu queria realmente trazer a verdade. Trazer né? a verdade. Parabéns. Isso é muito bom. Parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Foi de show. todo o coração. Obrigada. Obrigado por ter Obrigada, aceito obrigada. o convite. Obrigada. Obrigado por estar aqui, pelo respeito, pelo carinho. Tá bom? Não, e obrigada. Incrível. E obrigado por você acreditar na gente. Porque É, se nós fomos exato. convidadas, é porque você realmente Exatamente. algo que pudesse agregar aí pro teu dia. Obrigado. Dani Carvalho, Gratidão imensa. obrigado. Obrigada Agora, essa é a parte 1 da série de 5. Mas agora a gente já tá pronta, pode chamar de novo. Esse é o episódio. Muito obrigado. Mas agora a gente já perdeu o medo, não tem problema. Muito, 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 muito obrigado. Beijo Ai, no obrigada, coração. obrigada Eu mesmo. amo vocês. Eu amo estar aqui, eu amo fazer o que eu faço. Eu rodei muito, eu fiz muita coisa, eu vi muita coisa, mas olha, tá com vocês aqui, tá com esse nível de pessoas com vocês. Eu amo, amo. Obrigado, Deus, por tudo. Obrigado por ter chegado até aqui. Tá bom? Amo vocês. Valeu.